mais uma vez, missionária Ruth. É um prazer recebê-la aqui mais uma noite para falarmos de feminismo, feminilidade, correto? Eita. Chega a dar uma trava na língua. Ai, gente, eu já sou de casa, eu tô muito feliz por estar aqui de novo. O Guilherme é meu irmãozinho mais novo, ou mais velho, né? Não sei. Deixa pra lá essa parte. E o Leonardo também são amigos que Deus nos deu aqui em São Paulo. E eu fico muito feliz. Cada vez que eu volto aqui nesse espaço, eu sinto muita paz, muita alegria quando eu tô aqui com vocês. Misa, a gente louva a Deus por conhecer pessoas que Deus conhece antes de nós. Então, nós que somos cristãos, a gente sempre pede para Deus nos proteger, não é verdade? Sim. A gente pede proteção, a gente pede sabedoria, discernimento. E quando Deus manda servos e servas, nós precisamos entender que não é só sobre amizade, é sobre propósito. E além de sermos hoje amigos, companheiros, de nos ajudar em diversas formas, né? De você estar aqui nos ajudando, entrando nessa missão, proclamar o que Deus colocou no seu coração, não só para esse momento, mas sim para essa nação, assim nós cremos, que muitas vidas sejam alcançadas, tocadas, não por nós, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, sinta-se em casa, você já é de casa, é a Ruth Benigno, rapaz. Aqui não é qualquer coisa, não. Eita, E hoje a gente vai falar sobre feminismo e feminilidade. São duas coisas diferentes e distintas e a gente quer entender biblicamente, Miss. Eu sei que o pessoal, mas eu quero saber do testemunho dela. A missionária já gravou aqui várias vezes com a gente. Tem diversos episódios. Se você voltar lá no YouTube, na aba ao vivo, você vai ver que a gente tem coisas poderosas aqui com a missionária Ruth. Então volta lá, assiste, que vale a pena, é tremendo. Todas as vezes o céu ficou baixinho aqui. E eu tenho certeza que hoje também não vai ser diferente. Então, mais uma vez, se você ainda não pegou, pega lá a sua Bíblia, a sua caneta e abre o coração para receber e também poder dar amor em nome de Jesus. Miss, esse tema feminismo e feminilidade, você quer definir? Eu acho... Como que você quer começar ele? Então, o feminismo está tão entranhado na nossa cultura que parece que feminismo e feminilidade são a mesma coisa. Inclusive, as feministas inventaram um novo termo aí para dizer que o feminismo não se trata de superioridade. Aí elas usam uma palavra que diz que o feminismo quer colocar a mulher acima do homem e elas são feministas, mas não são femistas, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado, conhecimento acerca desse assunto. E é um assunto muito vasto que só vai ter conhecimento acerca disso quem verdadeiramente se posicionar para isso. Mas antes eu gostaria de fazer uma leitura que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O feminismo não nos leva, né? Ele não é uma ideologia que vai nos levar a saber, a obedecer a Cristo, a saber e considerar o que Deus diz. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, primeiramente nós precisamos entender para que nós fomos criados. O Catecismo de Westminster diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus, para nos regozijar nele, para viver uma vida que reflete a glória dele através da nossa conduta. Então, quando nós olhamos para o feminismo, e isso não é só para o feminismo atual, né, que as pessoas dizem que estamos na 4ª ou na 5ª onda do feminismo, mas é toda a história do feminismo, é uma história entranhada de mentiras, é uma história entranhada de muitas falácias que as pessoas acabam não estudando sobre isso, e eu comecei a me posicionar com mais força sobre esse assunto quando eu vi uma candidata vereadora da cidade que eu moro, da minha igreja, inclusive, ela fazendo uma homenagem às mulheres no Dia da Mulher, dizendo: gente, vocês sabem por que o Dia da Mulher foi criado? Aí ela vai lá e diz: o Dia da Mulher foi criado como homenagem a um grupo de mulheres que foram presas numa fábrica e foram queimadas de propósito por um patrão que não queria dar aumento salarial a elas. E eu fiquei olhando aquilo e disse: meu Deus, como pode? Mulheres na igreja se deixando levar por essas mentiras e essas falácias. O motivo pelo qual o Dia da Mulher foi criado, e não é pecado comemorar o Dia da Mulher, homenagear a mulher, e não é sobre isso que eu estou falando, mas o Dia da Mulher foi criado em cima de uma pauta política, de uma pauta esquerdista, marxista, não foi por causa disso, até porque esse incêndio aconteceu, mas essas mulheres não foram trancadas propositadamente para morrer. Na verdade, naquela época, os patrões trancavam os funcionários nas fábricas para que eles não bolassem trabalho, e isso realmente é algo errado, e aconteceu um incêndio, mas mulheres e homens morreram nesse incêndio.
Então, não foi algo que o patrão fez para atear fogo na sua fábrica e matar inúmeras pessoas, porque ele não queria dar um aumento de salário. Olha só como destoa, olha só como há uma falácia. Se você não quer me dar um salário, eu sou sua funcionária, você me demite e contrata outra pessoa. Não precisa me matar, não precisa tocar fogo em todo o seu empreendimento. Então, assim, há muitas mentiras que são faladas e há muitas, como disse Paulo aqui, né? O que nós precisamos? Destruir essas imaginações, essas falácias que são ditas, esses sofismas, esses ensinamentos errados. E como é que a gente destrói tudo isso? Com a luz da palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus. O feminismo não é um movimento de empoderamento à mulher, porque quem deu empoderamento à mulher, quem deu identidade à mulher foi Jesus. Jesus veio, quebrou paradigmas, conversou com uma mulher sozinha, uma mulher em pecado, inclusive, perdoou uma mulher adúltera, ele deu identidade a mulheres, colocando essas mulheres em espaços, como, por exemplo, Maria estava ali sentada, aprendendo aos pés dele, enquanto Marta chega, e ele, não, Marta, tu tá ocupada com muitas coisas. Ele poderia ter repreendido Maria, mas Jesus repreendeu Marta. Porque o que é mais importante hoje, assim como era antes, é nos sentarmos e aprendermos de Deus. Quem tem esse entendimento acerca do que é o feminismo, ele sabe que só há um meio de ser liberto do feminismo e de todas as falácias dele. É a verdade. É o que a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Precisamos da verdade. Precisamos combater todas essas ideias, e militar em favor disso, porque as feministas militam em torno de algo, e elas estão o tempo todo se renovando, se reinventando. Agora é sobre isso que a gente vai militar, sobre aquilo, para se posicionar e dizer assim, a gente é um movimento que está em relevância. Mas são mais de 175 anos de feminismo, só da primeira onda para cá, e a gente não vê coisas que elas militam em prol da família, elas militam em prol da desconstrução da família, do aborto. Então, assim, é em prol de tudo aquilo que Deus abomina. E de que lado a gente vai ficar? Do lado das feministas, ou vamos buscar exercer a nossa feminilidade para a glória de Deus? Eu entendo tudo isso, Miss. É muito importante mesmo, de verdade. Só que dentro disso tudo existe muito mimimi também, né? Tem muito mimimi. Tem muito choro sem ser choro verdadeiro. É verdade. Porque assim, se a gente for considerar as formas, por exemplo, como as militantes feministas protestam, nós temos no Brasil alguns nomes, né? Eu posso citar a Anitta, a Luísa Sonza e outras que se dizem feministas, mas que eu creio que, na verdade, elas nunca devem ter lido nenhum livro realmente acerca da história do feminismo. Então, assim, o que acontece? Essas mulheres militam em prol de causas que, quando nós vamos olhar, realmente é como tu acabou de falar, é um mimimi, é um chororô sem um fundamento. Porque, por exemplo, aconteceu em Santa Catarina, a deputada estadual mais bem votada de Santa Catarina, que eu trouxe o livro dela para recomendar, Ana Campanholo, ela chegou e expôs esse caso. Algumas deputadas feministas, o que elas fizeram? Elas criaram um projeto de lei, esse projeto de lei foi aprovado, que meninas que são vítimas de estupro, elas só podem ser feita a perícia nessas meninas por uma perita mulher. Só que a quantidade de peritas mulheres no estado de Santa Catarina é inferior aos peritos homens. Então, o que acontece? Acaba que essas meninas acabam passando, né, o tempo de fazer o exame de corpo de delito e acaba se atrasando ainda mais o processo de até pegar essa pessoa e prender, porque não existem provas concretas. Então, assim, as feministas realmente, será que elas realmente militam em prol de uma causa, da causa da mulher? Porque se a mulher for cristã, conservadora, de direita, essas mulheres, se acontecer algo com essas mulheres, elas se calam. Elas se tornam, de uma certa forma, elas não se importam com o problema da mulher. Então, se é uma causa que se realmente fosse uma militância sincera, real e verdadeira, essa militância deveria ser em prol de todas as mulheres, de esquerda, de direita, mulheres que concordam com o feminismo ou não, até porque, por exemplo, o cristianismo é sobre isso. O cristianismo, Jesus está sendo pregado. Quem concorda pode se posicionar contra e tudo mais, que a gente não vai falar contra o que essas pessoas pensam. Mas o feminismo é assim, se você não ler a cartilha delas, se você não se comportar como elas querem que você se comporte, se você não for a favor da revolução sexual, do meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero com o meu corpo, eu deito com tantos homens, eu me visto do jeito que eu quero e esses homens, eles não têm direito, e eu concordo que o homem não tem direito de ficar, de olhar para uma mulher indecentemente, de tocar numa mulher indevidamente, mas a forma como eu me comporto diante da sociedade fala muito sobre mim.
Então a gente precisa preparar essa nova geração, Guilherme e Leonardo, para que essas pessoas saibam que quando chegar na escola, na faculdade, elas vão dar de cara com esse tipo de situação, nessa militância esquerdista que está dentro das escolas hoje e feminista, e elas precisam ter conhecimento para revidar esses ataques, porque são muito atacadas. Hoje as meninas cristãs, conservadoras, quando elas chegam na faculdade, ou elas se desviam, ou elas são altamente atacadas pelos feministas. A Daniele Moreira, até obrigado pela pergunta, Dani. Ela falou assim, ó, fiz a leitura do Não Existe Cristã Feminista, da Ana Campagnolo, um livro enriquecedor em seus esclarecimentos. Na opinião da Miss, ainda temos no meio cristão muita desinformação acerca do movimento? Demais. Eu estou aqui, inclusive, com esse livro. É um lançamento da editora Vida. É um livro excelente. Eu acredito que todo pastor, todo líder, toda mulher, né, cristã deveria lê-lo para ter mais esclarecimentos acerca desse assunto. Agora, sim, hoje eu participei, por exemplo, de um programa e antes do programa começar foi feita essa pergunta: qual a importância do feminismo para a mulher cristã? E pasmem, gente, inclusive pastores estavam defendendo o feminismo. Não, o feminismo tem uma área boa, o feminismo tem um lado bom, as mulheres precisam estudar, precisam aprender, e quem de fato estuda sobre o feminismo sabe que ele é altamente prejudicial para toda mulher cristã. Então, como diz o livro, não existe mulher cristã e não existe cristã que seja feminista. Ou você é cristã, ou você é feminista. Não tem como de uma fonte jorrar água salgada e doce ao mesmo tempo. Então, feminismo e cristianismo são incompatíveis, né? São como água e óleo, não se misturam. Isso é interessante, que você tinha falado, capítulo 43, versículo 7. Eu vou ler já já. Uhum. E sobre conhecimento que você estava falando, Miss, a maior e a melhor base de conhecimento. Eu sei que existem diversos livros e números que pode, de fato, ampliar o nosso conhecimento. Uhum. Mas a nossa base de conhecimento, para quem é cristão, para quem busca seguir a Deus em uma direção do céu que foi direcionada já por Ele, é a Bíblia. Sim, com certeza. Então, o meu conselho é: mergulhe na Bíblia, na palavra de Deus. Você quer ler livros seculares? Eu sou totalmente a favor, eu leio diversos, né? Mas a Bíblia é o maior e sempre será o melhor livro para expandir o conhecimento. Em Isaías 43:7 diz assim, olha só o que a palavra de Deus diz aqui: tragam todos que me reconhecem. Todos não é todos no geral. Todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Meu Deus! Verdade. Meu Deus. Nós não somos obra do acaso, não fomos criadas para ser capazes de homem, que é isso que o feminismo diz, que as mulheres que se sujeitam aos maridos, elas são bobas. As mulheres têm que sair do ambiente de casa, onde elas estão protegidas, muitas das vezes dentro de casa, e sair para o mercado de trabalho, onde elas vão, às vezes, ser aliciadas por alguém no mercado de trabalho e tudo mais. E eu concordo que a mulher que precisa trabalhar, ela deve trabalhar. Até porque o feminismo não deu oportunidade de trabalho à mulher, ele apenas tirou essa mulher de trabalhar em espaços dentro de casa, porque a mulher costurava, a mulher fazia comida para vender, as mulheres trabalhavam como professoras de piano, professoras de idiomas, professoras mesmo em casa, porque as meninas mais ricas, elas tinham professores particulares. E o que o feminismo fez? Inseriu essas mulheres em fábricas, em um mercado de trabalho externo. Na maioria das vezes, essas fábricas eram imundas, essas mulheres adoeciam, crianças também trabalhavam. Então, assim, quando nós vamos olhar, tem uma face oculta do feminismo que as feministas tentam camuflar e fala que o feminismo é sobre direitos das mulheres. Mas se fosse sobre direitos, nós precisamos considerar que a nossa Constituição hoje, ela não dá nenhum direito ao homem, que não dá esse direito à mulher também. Então, se fosse só um movimento por direito das mulheres, esses direitos já foram concedidos. E não foi por causa de militâncias feministas. Porque o que elas militavam? Desde o proto-feminismo, né, lá por volta do ano 1500, que elas começaram a militar em prol de a mulher ter direito de herança. Por que as mulheres não tinham direito de herança naquela época? Porque quando o pai morria, a herança passava para o filho. Porque o filho ia administrar. O filho ia ficar com a parte burocrática dessa administração dessas finanças. E o que as mulheres iam fazer? Usufruir. O feminismo sempre foi sobre privilégios, não foi sobre direitos. Porque hoje as mulheres querem militar por privilégios. Às vezes elas não estão preparadas para chegar em determinados lugares, mas elas querem chegar na força do privilégio, né? Elas querem cotas para estarem em pé de igualdade com os homens, cotas para tudo, né? Cotas, por exemplo, como os negros, né? Pediram cotas e, claro, conseguiram, obviamente. Mas, assim, há uma militância em torno disso que é como o Guilherme falou, não é pelo mérito. Eu não vou entrar em tal lugar pelo mérito, eu vou entrar pela cota. E eu acho que isso é muito mais desmerecer a mulher do que simplesmente eu dizer que essa mulher não precisa do feminismo. Porque quando a gente diz que a mulher não precisa do feminismo, principalmente a mulher cristã, elas se rebelam, dizem, mas é graças ao feminismo que você vota. Por que as mulheres não votavam, gente? Porque só os
homens exerciam obrigações militares. Então, só os homens tinham o direito de escolher quem os representava. Então, assim, quando nós vamos olhar para a história, o direito de voto foi concedido, inclusive, por um homem. E os países que mais militaram em prol desse direito de voto foram os países que receberam, por último, o direito que as mulheres votassem. Inclusive, tinha mulheres que sequer queriam votar, porque elas não queriam cumprir com esse tipo de obrigação. Então, assim, há toda uma história por detrás dessa verdade que as feministas contam, e a gente precisa trazer isso à luz da palavra, à luz da história, para que as mulheres cristãs não sejam enganadas e também para que elas ensinem as filhas. Ô, Miss, rapidinho, antes, na sua opinião, então, você acredita que não deveria existir feminismo? Não tem necessidade do feminismo. A necessidade atual do feminismo é o quê? É militar em prol de pautas LGBT, pautas de aborto, né? Elas querem, a todo custo, fazer com que o aborto seja legalizado, porque elas militam e dizem que, mas se o aborto não for finalizar, aliás, não for algo estipulado, estabelecido pela Constituição, não for algo aprovado, as mulheres vão continuar fazendo esse aborto de forma ilegal e tudo mais, vão continuar morrendo. Mas o aborto, ele tem inúmeras consequências negativas. Então, hoje, nós não precisamos de feminismo. Na verdade, nós nunca precisamos de feminismo, porque Cristo deu identidade às mulheres. Cristo deu valor às mulheres. As mulheres são valorizadas por Deus desde a criação. Aí elas ficam pegando os textos desordenados da Bíblia para dizer que as mulheres não eram valorizadas, que aquela cultura diminuía as mulheres e tudo mais. Mas quando nós vamos olhar, o cristianismo, ele é quem mais valoriza as mulheres. Se nós olharmos para os muçulmanos, para o islamismo, nós vemos que essas mulheres, elas são fechadas a ponto de elas não poder andar com o cabelo solto. Elas não têm vez, elas não têm fala. Meninas são... homens de 60 anos de idade, por exemplo, se casam com meninas de 14, 15 anos. Isso é liberdade? Isso é direito de... Inclusive, elas não podem falar contra a religião delas. Mas muita gente no Brasil que é livre para falar contra o feminismo, é livre também para falar contra o cristianismo e contra o que quer. Mas essas mulheres não, elas não podem falar acerca da sua religião. Elas têm que dizer que a religião é uma bênção e esse casamento poligâmico pode acontecer, que tá tudo certo. Elas não o que inclusive as feministas, porque uma coisa vai puxando outra. As feministas, elas são contra o Estado de Israel e elas são a favor do Hamas, né? Elas acham brechas para dizer que o Israel usurpa seus direitos, é Israel que ataca a Palestina, que ataca o Hamas, quando na verdade Israel só se defende, entende? Então, assim, se nós formos olhar, elas são anti-Deus, anti-cristianismo, anti-família, e a gente vê que tem muitas mulheres que se dizem cristãs, que se dizem feministas também. Forte. Você falou que nem... o feminismo já existe há um longo tempo, né? 75 anos. Não, nisso, né? 175 anos desde a primeira onda. Nossa, entendi 75, desculpa. Então, é muito tempo. E ele, pelo que eu entendi, sempre teve um pouco desse viés, né? Ele pode mudar um pouco em algum momento, mas ele sempre teve esse viés. A Bíblia instrui algo, por exemplo, que você falou assim, que o feminismo e a cristã não combinam, né? Ou seja, Sim, são realmente opostos. Mas a Bíblia mostra algo que nós devemos, de repente, corrigir essas pessoas, porque se é que existe como fazer uma correção dentro delas, ou por ser um lado oposto, realmente assim, a gente ignora. Assim, Não, na verdade, assim, enquanto nós, como mulheres, por exemplo, eu trago para o contexto feminino e também vou trazer para o contexto de jovens. Enquanto as igrejas preparavam mulheres e jovens para viverem ali dentro da bolha, dizendo que a gente não deveria sair, não deveria entrar em lugares políticos, espaços políticos não era coisa para crente, política não é coisa de crente, que a gente ouve até hoje as pessoas falar, que nós não deveríamos nos envolver em confusões, em debates desnecessários. Enquanto a gente se prendia apenas dentro das quatro paredes, apenas dentro da bolha, o que acontecia? As feministas, os esquerdistas entravam em todos os espaços políticos, espaços de escola, de faculdade, em todas as áreas. Você olha para uma novela hoje, uma série na Netflix, por exemplo, tem uma série chamada M, na Netflix, que ali tem uma professora que é feminista. Então, assim, o feminismo, ele está entranhado em todas as áreas da sociedade, na política, na escola, na faculdade, dentro das igrejas também. Então, o que a gente precisa fazer? Se preparar para conversar, para trazer luz, para trazer esclarecimento para a futura geração.
Por quê? Se as mulheres hoje, elas olham para o feminismo e somente dizem, isso é uma ideologia, eu não quero saber sobre isso porque eu não sou feminista. Tá, mas e a filha que está indo para a escola? E a jovem que está indo para a faculdade? Olha, houve um estudo recente que mais de 60% dos jovens que entram na faculdade, eles acabam se afastando do cristianismo, dos jovens cristãos. Eles acabam se afastando e abandonando a fé no primeiro ano da faculdade. Por causa de quê? Porque eles têm muitas respostas, têm muitas perguntas sem respostas. Não tem pessoas preparadas para dar essas respostas. Quando eles chegam para o pastor para falar, o pastor diz o quê? Vamos orar. Isso não é coisa para nós. E assim, se nós não nos posicionarmos e fizermos algo agora, porque assim, se a gente fizer algo agora, nós temos que considerar a geração dos próximos 20 anos. Então, dentro de 20 anos, nós vamos ter uma geração preparada para estar de igual, combatendo, militando e defendendo as causas conservadoras, de direita, do cristianismo. Mas se nós não nos prepararmos e continuarmos dizendo feminismo é coisa do cão, esquerdismo é coisa do diabo, não, porque crente não pode ser de esquerda, tá, mas por que não pode? Por que a gente não conscientiza esses jovens de que a esquerda é prejudicial, o comunismo é prejudicial, o feminismo é prejudicial, todos os ismos? Por que a gente não conscientiza o jovem, o adolescente, as filhas, né? As mulheres hoje têm muita preguiça de ensinar as filhas, até porque também não tem como se ensinar aquilo que não sabe. Então, hoje nós precisamos trazer isso para dentro da igreja. Essa conversa precisa ser tida, né? E tem que ser uma conversa franca. Nós falhamos quando falamos em falar de sexo, falhamos em falar de casamento, recasamento. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que passaram por um divórcio, estão num novo casamento e não tinham essa consciência e as pessoas estão sendo enviadas para o inferno. Ou então pessoas que estão banalizando o casamento, banalizando a mesa com a família. Enquanto isso, os filhos estão ali se alimentando de jogos na internet, estão se alimentando e comendo de tanta coisa putrefada, que quando nós formos tentar trazer a mente deles, ao coração deles, essas verdades, eles não vão mais querer digerir. Porque a escola já ensinou de uma maneira, depois eles chegam na faculdade, a faculdade ensina de outra forma. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim, que as duas irmãs, quando entraram na faculdade, se tornaram militantes, esquerdistas e feministas. E a primeira coisa que fizeram foi abandonar a fé. Então, isso é muito prejudicial. Por quê? Porque os pais não ensinam. Então, se nós não ensinarmos na nossa casa e na nossa igreja, a tendência é só piorar, infelizmente. E você falou algo muito interessante, que muitos, infelizmente, na escola dominical mesmo, muitos, infelizmente, não tem mais escola dominical, e quando tem, o discipulado é fraco. É fraco e é raso. Tá? Não tem embasamento. Hoje, as crianças, vamos dizer assim, os adolescentes, têm perguntas muito mais embasadas do que muitos adultos. Sim. E quando essas crianças e adolescentes começam a fazer essas perguntas, muitos da igreja, da própria igreja, obreiro, pastor, evangelista, não tem embasamento profundo para desmistificar e explicar no secreto, no profundo e no escondido da Bíblia para essa pessoa. Não. Aí quando essa pessoa chega na faculdade ou chega na escola, entende que aquela pessoa que tem a inteligência, mas não a sabedoria, é mais correta do que aquele crente. E não precisamos ir nem muito longe. É sobre perguntas mesmo bíblicas, perguntas teológicas, que muitos pastores não conseguem responder, não conseguem estar ali a um nível, a uma altura de responder e tirar as dúvidas de um jovem, de um adolescente, até mesmo de uma criança, né? Muitas pessoas. Então, se a gente não fazer algo agora, se nós não fizermos, nos posicionarmos agora, tanto para colocar pessoas para nos representar lá na frente ali, na linha de frente na política, dentro das escolas, preparar pessoas para ir para dentro da escola, porque assim, a maioria dos professores hoje são tudo esquerdistas. Então eles chegam na escola, o que é que eles falam? A direita não presta, eu não vou nem citar nomes, e a esquerda é maravilhosa, porque a esquerda prega igualdade e tudo mais. E esse povo, essas mentes que não têm nenhum tipo de conhecimento, elas vão absorver o quê? Até porque hoje, infelizmente, né, tudo que a gente vai consumir de direita, né, grande parte disso, às vezes é pago. Né? Se você quer um livro, às vezes é um livro mais caro. E a esquerda está aí aonde? Na televisão. A esquerda toma já há muito tempo de conta da TV, nas novelas, em todos os lugares, teatro, séries, tudo tem um viés ali esquerdista. Inclusive, essa a deputada disse que uma amiga dela foi se formar em um curso que não tinha nada a ver com militância. E aí o que aconteceu? Quando ela foi lá defender o TCC dela, a pessoa que estava responsável por analisar disse assim, tá, mas por que você não falou do Bolsonaro? Não, você coloca alguma coisa ali, fala que ele é misógino, fala que ele é isso ou aquilo, e ela teve que refazer o TCC para trazer uma pauta contra a direita, sendo que era um curso que não tinha nada a ver com política, né? Então, assim, se nós considerarmos
que o feminismo, marxismo, todas essas ideologias estão dentro não só da faculdade, das escolas, mas também muitas das vezes dentro da igreja. É por isso que tem muito crente hoje que vota em partido de esquerda e diz assim, mas isso aqui é melhor, porque aqui eu vou receber um benefício e tudo mais, sem considerar a longo prazo. Porque tudo que nós fazemos, precisamos considerar a longo prazo. Por exemplo, um plantio. Quando você planta, você considera a longo prazo que você vai colher. Então, da mesma maneira, o que nós estamos plantando nessa geração? Né? É a geração que tem mais acesso a conhecimento e a geração que mais despreza conhecimento. E detalhe, uma coisa muito importante também, Miss, eu não sei se você concorda comigo, se o Léo concorda comigo, é que hoje os crentes caíram em muito descrédito. Muito descrédito. Porque, infelizmente, muitos banalizam o evangelho do rei. Sim. O evangelho de Cristo, o evangelho divino, que veio para salvar, né, que ascendeu aos céus, que nós só somos salvos por Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus. E, infelizmente, isso está sendo banalizado. Porque muitas pessoas usam da palavra para ter o seu ganho. Usurpar o fiel. E isso caiu em descrédito. Então, muitos lugares, pessoas que eram crentes de muito tempo, deixaram as igrejas, deixaram as congregações, porque não acredita mais. Porque onde estão as pessoas que Deus está buscando? Aquelas que buscam Ele em verdade e espírito. Onde estão essas pessoas? Onde está? Se existe essas pessoas, que eu creio que existe, que nessa mesa tem, que aqui do outro lado da tela tem, vamos vestir a camisa do céu de verdade. Buscando conhecimento e resgatar pessoas que estão perdidas, que eram da igreja, que eram do céu já eleitas e saíram do caminho. Então o nosso papel hoje como crente, como cristão, como evangelista, como pastor, como mestre, é ter esse papel de verdade. Não para falar bonito e receber palmo manga. É para que Deus se agrade do céu. Até porque esse assunto aqui, por exemplo, é um assunto que não traz aplausos. Porque tem muitas pessoas dentro das igrejas, inclusive, que militam em prol disso. Eu já participei de debates em quando eu expus e joguei a questão do feminismo, a pessoa diz, mas o feminismo foi bom para dar direito ao voto, o feminismo foi bom para dar direito à mulher trabalhar. As mulheres sempre trabalharam. Quando nós olhamos para a Bíblia, a mulher já trabalhava. Então, assim, qual é o conceito bíblico de feminilidade? A feminilidade é um conjunto de características que definem o caráter de uma mulher. Essa feminilidade, ela tem que expressar sabedoria, força, gentileza, graça, virtude, auxílio. E as características de uma mulher feminina, de uma mulher de Deus, elas estão expressas ali, bem expressas, em Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará seu valor muito excede o de rubis? Ali em diante tem uma lista com 20 qualidades da mulher virtuosa. Ela é digna de confiança, ela é forte, ela se cuida, ela é batalhadora, ela dá um jeito, ela se cuida. Então, assim, são várias as áreas em que essa mulher, ela pode expressar sua feminilidade para a glória de Deus, tanto dentro de casa quanto fora também. Até porque hoje a mulher que precisa trabalhar, ela entra em acordo com o marido, mas não pode esquecer que o seu principal papel é ser mãe, é cuidar da sua casa, é devolver com integridade aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela. Por exemplo, hoje eu estava em um culto mais cedo, e uma pessoa estava falando, o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Né? Deus nos deu uma família, a gente tem valorizado essa família? Deus nos deu, por exemplo, um marido, uma esposa, para vocês, Deus nos deu uma casa, um trabalho, a gente tem valorizado aquilo que recebeu de Deus? Porque muitas pessoas hoje, em nome desse feminismo velado, que entra sutilmente dentro das igrejas, é como a serpente dizendo para Eva, será que Deus disse isso mesmo? Será se você comer, você vai realmente... Não é bem assim que Deus disse, né? Então, assim, também nós vemos hoje que muitas mulheres, elas querem ter esse empoderamento, e esse empoderamento não é bíblico, porque o empoderamento bíblico, ele nos torna mais humildes, mais parecidos com Cristo. Ele faz nos refletir a glória de Deus. Ele nos faz estar mais próximos de Deus. Faz nos abrir mão de tudo aquilo que o mundo dita como certo e militar em prol da causa de Cristo. Eu amo o texto quando Paulo diz que ninguém que milita deve se embaraçar com os negócios dessa vida. Porque o nosso foco, o nosso alvo, o nosso propósito é agradar aquele que nos alistou para a peleja. Se nós militamos pelas causas eternas, celestiais, onde a traça e a ferrugem não corrói, nós vamos militar pela nossa família, pelo direito de criar nossos filhos, pelo direito de viver para a glória de Deus, pelo direito de não nos calar e dizer que o certo é certo e o errado é errado, ainda que estejam dizendo o contrário. E eu não vejo pessoas, sinceramente, não vejo muitas mulheres cristãs hoje se posicionando acerca disso. Infelizmente, eu preciso aqui fazer uma crítica, né?
Eu vejo muitos eventos de mulheres, muito chá, muita conferência, muita coisa que é para trabalhar empoderamento da mulher, dizer que ela é uma princesa, dizer que ela precisa se cuidar mais, ela precisa fazer um novo procedimento, às vezes estético, para se sentir bem, para se sentir realizada, ela precisa de mais um trabalho, de mais uma faculdade, mas eu não vejo eventos que chamam as mulheres a viver uma vida de estudo, uma vida disciplinada na presença de Deus, uma vida melhor como mãe, esposa, dona de casa e trabalhar fora, mas fazer tudo para a glória de Deus. Exatamente, exatamente. O Elton Lial escreveu aqui, mas pessoal, antes, você que tá aqui assistindo, vou pedir para você deixar esse like nesse vídeo, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal. É um conteúdo cristão, acho que já deu para você ver, sentir, né? É sobre Cristo, é sobre Bíblia, é cristocêntrico, ortodoxo, reformado, para ministrar na vida das pessoas. Eu acredito que vai dar luz, vai dar caminho de Deus, de Cristo, para muitas vidas, em nome de Jesus, porque existe propósito, existe Deus, existe muitos processos que muitas pessoas vão passar, mas dentro desse processo, muitas vezes é para você sentir a presença do Eterno e também mudar os seus caminhos. Então compartilha com 3, 4, 5 amigos, agora compartilha, pessoal, traz mais pessoas para cá, entra nessa missão com a gente, para honra e glória de Jesus. O Elton Lial escreveu o seguinte, Miss, ele fez uma pergunta aqui, posso fazer para você? Sim. Missionária, um líder espiritual, quando ele engrandece muito as mulheres em determinados assuntos e diminui o homem, ele está ao lado do feminismo? Então, hoje nós vemos muitos homens, pastores até mesmo no púlpito, dizendo: a mulher manda em mim, a mulher manda na casa. E, de fato, a mulher é considerada dona do lar, né, desde os primórdios. Mas, assim, qual é a finalidade que eu tenho de elogiar você e diminuir o Léo? Sendo que vocês dois são apresentadores do podcast. Qual é a finalidade que eu tenho em dizer que a mulher ela está acima do homem em tantas coisas e ter que, para elogiar uma mulher, diminuir um homem? Isso é fruto do feminismo, porque as mulheres, as feministas, elas não tratam de igualdade, elas tratam de superioridade, elas querem estar acima dos homens, na verdade elas não querem ganhar igual, elas querem ganhar mais e fazer menos serviço, porque se nós formos considerar, eu tenho um casal de amigos que moram em Itajaí, e assim, eles trabalham na mesma empresa, então assim, para cada sábado que ela trabalha, ela folga um, ele folga um sábado a cada 2 sábados que ele trabalha, sempre existiu mais direitos para as mulheres do que para os homens, né? Então assim, hoje não é sobre direitos mais. A gente vê que as mulheres elas ganham mais renda do governo, elas têm prioridades muitas das vezes em fazer alguns tratamentos, elas se aposentam mais rápido, né, mais cedo. Então assim, quando nós olhamos, será se realmente é só uma motivação de direitos? Se fosse, já não precisaríamos mais de feminismo, se é que um dia precisamos. Então assim, não há necessidade nenhuma de elogiar um e diminuir o outro. Até porque se são um casal, se ambos são uma só carne, tudo que um faz precisa ter o apoio do outro. E a mulher como auxiliadora, as feministas conseguiram deturpar o papel da auxiliadora. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora. O termo auxiliador ali no hebraico é Ezer. E Deus é chamado muitas das vezes por esse termo, Ezer. Deus é nosso auxiliador. Então a Bíblia diz que é melhor se ajudar do que ser ajudado. Então as feministas, elas acham que a mulher auxiliando o marido, ela está, na verdade, sendo inferior, quando na verdade não. A mulher que ajuda o marido, ela está sendo superior a ele, mas não é uma superioridade disputada. É uma superioridade que, aos olhos da Bíblia, é melhor ajudar do que ser ajudado, é melhor dar do que receber. Então, se a gente tivesse humildade para olhar para esses textos bíblicos e considerar o que Deus verdadeiramente diz, jamais iríamos diminuir as mulheres. Porque o cristianismo, a palavra de Deus, ela não diminui as mulheres, ela dá valor e identidade às mulheres, mas cada coisa no seu lugar. O homem foi criado por Deus e a mulher também com a mesma essência, mas em diferentes funções. O que o homem faz, a mulher necessariamente não precisa fazer. O homem tem mais força. O trabalho do homem sempre foi fora. O homem sempre esteve exposto a perigos. Às vezes os homens, eles têm uma qualidade de vida inferior, tanto tal que em muitos países a vida do homem, ela é menor, né? O tempo de vida do homem é menor do que o da mulher e por aí vai. São tantos dados e estatísticas concretas que quando a gente olha para essas falácias que são ditas pelas feministas, na verdade, quem tem um pouquinho de conhecimento que seja, já derruba uma delas por terra. A Raíssa Honorato colocaram assim, tema complexo como todo movimento, né? Sempre existem comportamentos que descredibilizam todo. A Silvia tinha colocado assim, e aí por isso temos a palavra como regra de fé e os estudos com base na palavra para aprender sempre mais. A Andresa Diniz, as filhas de Zelofeade. Isso. São a prova de Deus, julga a favor das mulheres. Deus deu a elas o direito e a herança, propriedades. A Alessandra Puritana perguntou, o feminismo rejeita muitas verdades da Bíblia. Fico me perguntando,
Como pode haver mulheres que se dizem cristãs e ao mesmo tempo feministas? Então, tá, é pra responder. Que ela colocou interrogação, teria que foi uma pergunta. Então, não tem como. Se nós considerarmos isso, o feminismo trata de empoderamento, de perversão. O feminismo, ele pega a mulher e coloca ela como um objeto, a objetifica, a mulher ela pode andar da forma como quiser, promíscua da forma como quiser, ela pode ter inúmeras relações sexuais com vários homens, e assim, se o homem tem vários e múltiplos relacionamentos, esse homem é promíscuo. Mas se a mulher, ela entra em inúmeros relacionamentos, ela na verdade está apenas fazendo o papel que o homem faz. Então ela tem direito de fazer o que quer, né? Meu corpo, minhas regras. Ela pode deitar com vários homens, ela pode abortar. Inclusive a Lei Maria da Penha, que foi uma lei criada em prol das mulheres, né, que sofrem com a agressão dos seus companheiros. Essa lei tem sido usada de forma deturpada pelas feministas, por algumas mulheres inclusive, porque muitas mulheres, quando um relacionamento acaba, que elas não aceitam, o que elas fazem? Elas acabam denunciando o marido por agressão, o ex-companheiro por agressão, e esse homem, pela palavra da mulher, muitas das vezes ela não precisa nem fazer um exame de corpo de delito. Inclusive, hoje também já foi aprovado que o aborto pode ser feito em qualquer período, desde que a mulher chegue no hospital e diga que foi vítima de abuso, mesmo que ela não tenha como provar isso com um boletim de ocorrência. E a palavra da mulher, né, que dizem a palavra da vítima, contra a palavra do homem, que na maioria das vezes é até mesmo injustiçada. A gente tem visto casos de muitas injustiças cometidas a homens por feministas declaradas que acabam não aceitando o relacionamento ou acaba querendo prejudicar esse homem de alguma maneira e o cara vai pra cadeia. Inclusive, tem um caso muito sério que aconteceu no Goiás. Existe a lei do minuto seguinte, né, em que uma mulher que se sente aliciada por um homem, ela se sente abusada de alguma maneira, ela pode denunciar e esse homem vai para a cadeia. Aconteceu um caso em Anápolis, nós moramos em Anápolis e ficamos sabendo disso, foi na igreja que meu esposo foi prestar serviço. Foi algo muito grave. Uma mulher acabou se apaixonando por um pastor e esse pastor não quis ter nada com essa mulher e ela usou a filha para dizer que esse pastor teria abusado da filha. Levou a filha deu depoimento, prenderam ele, e quando ele chegou, né, na prisão, acabaram matando ele, porque esses casos, assim, geram muita revolta, né, nos presidiários, e acabaram matando esse pastor, e depois de um tempo, essa mulher veio a público e disse que ele era inocente, que ela simplesmente tinha ficado revoltada, porque ele não queria ter um caso com ela, enfim. Então, assim, muitas mentiras andam sendo cometidas, e nós precisamos nos posicionar contra as mentiras dessa pauta feminista, que, ao contrário do que se diz, só vem ganhando força com o passar do tempo, porque tem pessoas que dizem, mas o feminismo está em decadência. Se nós formos considerar, ele está mais forte do que nunca, porque ele tem apoio político, ele tem apoio da mídia, ele tem apoio das faculdades, das escolas. Inclusive, essa escritora, que é deputada também, ela disse que quando chegou no mestrado em História que ela fez, na faculdade em si, nas portas, nas paredes, tudo tinham pinturas e dizeres a favor do marxismo, a favor do feminismo, e quem chega lá de forma diferente para eles é rejeitado, é escrachado e até mesmo prejudicado, como foi o caso dela. Sim. A Raíssa Honorato fez uma pergunta aqui também interessante. Nesse caso, qual comportamento à luz da Bíblia para meninas que sofrem abuso e desejam o aborto? Então, o aborto, ele é algo abominado, né, por Deus em toda a palavra. Nós não temos nenhum respaldo bíblico para dizer que a mulher que foi vítima de alguma coisa, ela pode tomar essa atitude. Eu sei que eu, por exemplo, não consigo decifrar o que é um abuso e dizer assim, a vítima desse abuso, ela tem esse direito de cometer esse aborto, embora a legislação já aprovou isso, né? A nossa lei autoriza, né, que mulheres que foram estupradas, elas podem cometer um aborto. Eu aconselho à luz da palavra que a pessoa tenha essa gestação e, se possível, entregue essa criança à adoção. Porque uma vida morta fora do ventre é uma coisa, mas para Deus uma vida morta fora ou dentro do ventre é a mesma coisa. Porque desde a concepção nós já somos criados. Você um dia foi concebido ali e a Bíblia diz que Deus viu o nosso corpo ainda informe, né? Deus disse ao profeta, antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já tinha promessas para ti. Então, assim, quantas pessoas fantásticas são abortadas, né? Por quê? Por causa de pessoas que hoje... Infelizmente, a gente não pode considerar todas as pessoas que chegam dizendo que foram abortadas como fato. Desde que não seja comprovado, a gente tem o direito da dúvida. Mas muitas pessoas dizem, eu quero cometer esse aborto porque eu fui abusada. E é a palavra da pessoa, né, contra a palavra de um abusador, que elas às vezes nem identificam quem é para a polícia pegar e prender. E infelizmente, né, a Bíblia não respalda, para a glória de Deus a Bíblia não respalda, mas infelizmente muitas mulheres cristãs são a favor do aborto, porque dizem, a mulher foi prejudicada, tá? Mas o bebê pode ser prejudicado? Quem tem
tem que ser prejudicado, ou na verdade punido por isso, é quem cometeu o estupro, quem cometeu o ato ali ilícito. Então as mulheres precisam considerar que é uma vida, e todos nós daremos contas. Porque quem é que garante, quem é que diz e define que uma vida... Uma pessoa morta com 30 anos, ela precisa, o assassino dela precisa ser preso. E a criança morta no ventre, né, o bebê assassinado no ventre, que inclusive é algo que é feito de uma forma assim tremendamente drástica, né? É uma injeção que provoca um infarto no bebê. Depois eles têm que quebrar aquele bebê em pedacinhos, né? Dependendo do tempo de gestação. E aquela mulher vai ter que ter o parto de qualquer maneira, mesmo tendo sido um parto normal, um parto cesariana, mesmo com o bebê morto no ventre. Então, assim, quando nós olhamos para isso é um absurdo. As pessoas que militam em favor das causas de animais, eu também concordo que não se deve matar animais, mas por que elas militam em favor do aborto? Né? A gente não consegue entender por que as pessoas falam em favor da árvore, você não pode comer carne, você tem que ser vegetariano, mas você pode matar um bebê no ventre. Então, nós precisamos considerar que a motivação do homem, ela é pecaminosa. E o problema não é necessariamente o homem ou a mulher, o problema é o pecado. Se nós não considerarmos e colocarmos o pecado como centro de tudo isso, né, de todas essas ideologias e de todos esses males que acontecem, a gente não vai conseguir dar nome aos bois de verdade. O problema é o pecado. Os homens agridem, os homens matam, as mulheres também agridem, as mulheres também matam. Olha o caso da Celise Matsunaga, olha o caso da Suzane von Richthofen. São casos, assim, que chocaram nação, não só a nação brasileira, mas outras também. Meninas são assassinadas diariamente, homens também são prejudicados. Tem estatísticas que dizem que as pessoas que mais agridem não são os homens, são as mulheres. Porque elas cuidam das crianças, elas batem nessas crianças. Elas cuidam de idosos, e algumas cuidadoras de idosos maltratam demais os idosos. Então, assim, o problema continua sendo o pecado. Então, sobre essa questão do aborto, o aborto é algo abominável aos olhos de Deus, porque é Deus quem dá a vida e é Deus quem tem que tirar a vida. Então, a mulher, vítima ou não de um abuso, ela precisa considerar que ela está gerando uma vida. Ela pode muito bem pegar e entregar para adoção. Inclusive, aconteceu um caso que veio a público de uma atriz, né, a atriz Clara Castanho. Ela preferiu ter essa gestação até o final, pegar e fazer uma adoção, entregar essa criança à adoção, porque ela optou por não criar a criança, já que tinha sido vítima de um abuso. Mas ela foi muito íntegra com relação a isso. Eu acredito que a integridade e a verdade, ela faz com que a mulher permaneça gerando essa criança. É um monstro que está sendo criado. Não, o monstro é o abusador. A criança é um ser humano feito à imagem e semelhança de Cristo e que pode ter uma história, uma trajetória de vitória, aí fazer muita coisa para a glória de Deus. Nessa questão aí, até voltando um pouquinho antes, Miss, o aborto, para quem é cristão e tem a Bíblia como regra de fé, sabemos que é errado. Entendemos a situação, é difícil. Sim. Tem muitas coisas complexas, mas com Deus... Ele nos Deus capacita, sempre extrai coisas boas das coisas ruins. Sim, né? Deus transforma tragédias em recomeço. Né? Deus faz do lamento ser festa muitas vezes. Sim, e só ele que tem o direito mesmo de tirar ou dar a vida a alguém, né? Sim. E se algo desagrada a ele, ele faz que nem ele fez com Davi ali, quando ele fez com a esposa de Urias. Tem tantas pessoas na fila de adoção, gente. Tantas pessoas esperando uma adoção legal. Acredito que não custa nada essa pessoa ter integridade para... mas eu tô com trauma. Vai continuar com trauma. Por exemplo, se você é abusada, você tem um trauma. Se você é abusada e faz um aborto, você vai ter 2 traumas, porque não adianta, para cada plantação opcional haverá uma colheita obrigatória. As pessoas precisavam considerar isso. E a mulher, ela pode gerar inúmeras coisas por causa de um aborto. Ela pode, inclusive, morrer no momento do aborto, que inclusive aconteceu um caso agora recente de uma mulher que foi cometer um aborto num hotel e acabou morrendo. Essa mulher, ela pode se tornar estéril pelo resto da vida. Ela pode ter inúmeras complicações devido a esse aborto, e inclusive que vão acarretar em prejuízos para ela pelo resto da vida, inclusive psicológicos, porque, gente, cometer um aborto é algo muito sério. Tem pessoas que são pessoas sem escrúpulos, tem pessoas que não sentem culpa, né, de cometer certas coisas, mas os olhos do Senhor estão sobre todos e o Senhor está vendo, né? Então, tudo assim, tudo aquilo que está sendo feito, Deus trará à tona, né? Tudo aquilo que está em oculto, Deus revelará. E Deus, né, através dessa conversa, Deus está falando com alguém, né? Cuidado com aquilo que você está plantando. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Agora, quem sabe que está plantando coisas ruins, pode ter por certo que a colheita não será boa. Quando você vai ali para a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10, ele fala: o Senhor Deus é quem tira a vida e quem dá. É ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e ele a faz voltar de lá. É o cântico de Ana. Acho lindo essa parte aí, quando ela tá louvando a Deus e agradecendo a Deus por ter tido seu filho. Inclusive, quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós vemos inúmeras mulheres estéreis, que o sonho delas, o maior desejo delas, era ser visitada por Deus, né, com a fertilidade. Aí Ana, quando tem Samuel, ela canta: o Senhor quem dá a vida, o Senhor quem tira a vida, faz descer ao pó e levanta de lá. Ergue do monturo necessitado. Acho lindo. Para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Miss, você acredita que existe algum aspecto
do feminismo que precisa ser ouvido com mais atenção, inclusive na igreja? Não, de maneira alguma, porque o feminismo, ele prega a revolução sexual. Por exemplo, o feminismo é dividido em ondas, né? No proto-feminismo, que antecede a primeira onda do feminismo, a Mary Wollstonecraft, que é um nome assim mais falado, né, desse movimento, nesse período, ela já defendia que as mulheres, os pais, deveriam entregar a criança para a escola e irem trabalhar, né? A defesa dela maior era essa, porque naquela época só existiam escolas para um dos sexos, então só existia escola para meninos ou para meninas. Os meninos, eles tinham obrigação de estudar. E eles, inclusive, eram tratados muito duramente na escola. As meninas mais ricas, como elas não tinham obrigação, as meninas mais ricas, elas tinham professores em casa. Então, a briga dela era por direito à escola mista, em que ambos, meninos e meninas, poderiam estudar numa mesma escola. Porque quando se criou uma escola só para as meninas, a baixa procura fez com que essa escola fechasse. Então, ela militava em prol disso, de escolas mistas. Por quê? O que ela queria? Desde quando nós olhamos para isso, para esse período aqui, nós vemos que o interesse sempre foi tirar o filho do poder dos pais, entregar ao Estado, para que os pais sirvam ao Estado de uma outra maneira trabalhando. Enquanto isso, a mente da criança está sendo formada para que quando ele crescer, ele se torne um militante lá fora. Aí na primeira onda do feminismo, nós vemos essas brigas aí por trabalho, sendo que a mulher sempre trabalhou, por direito de voto, sendo que o direito, na verdade, foi uma concessão dada por homens e não era um direito que as mulheres tinham, porque elas não cumpriam direitos militares. E vemos outras pautas. Quando entra a segunda onda do feminismo, aí já entra a perversão, porque elas vão falar sobre aborto. Inclusive, até a década de 90, nenhuma feminista militante escreveu sobre assuntos relevantes que não fosse aborto, sexo, desconstrução do casamento, e elas começam a militar em prol disso, meu corpo, minhas regras. Elas começam a militar em prol do aborto, da pílula anticoncepcional, da desconstrução do casamento. Elas começam a dizer que a mulher que serve o marido em casa, ela está em posição inferior àquela que está trabalhando lá fora. Eu até falava hoje num programa mais cedo, que hoje a gente vê muitas mulheres mãe de pets, já em idade de 50 anos para cima, e às vezes você conversa com elas, elas se arrependem de não ter contraído um matrimônio, se arrependem de não ter casado, de não ter tido filhos, porque quem vai cuidar dessas mulheres enfim, no fim da vida? E aí, o que acontece? Da segunda onda do feminismo para cá, o que a gente vê é ladeira abaixo. É só militância em prol dessas causas, né? Da revolução sexual, da linguagem neutra. O feminismo está muito entranhado, como eu já falei, em todas as áreas da sociedade. Então, assim, quando nós olhamos, não há uma pauta conservadora que o feminismo defenda. Não há uma pauta de direita, uma pauta cristã. Na verdade, elas são contra Deus. Elas são contra a palavra de Deus porque elas acreditam que a Bíblia é um livro que menospreza as mulheres, que inferioriza as mulheres, que tira a identidade das mulheres e que só foca nos homens, né? Porque para elas a sociedade patriarcal tem que ser desconstruída para que a matriarcal venha a aflorar, a prevalecer. E assim, eu repito, não é sobre direitos de igualdade, é sobre superioridade. Então não há nada que o feminismo possa fazer dentro da igreja que possa aumentar o valor da mulher, porque quem dá o valor da mulher é Cristo, quem dá o valor do homem é Cristo. A nossa identidade, ela está firmada na palavra e não no que pautas feministas dizem, não que feministas militam. Quando nós olhamos as militâncias dessas mulheres, elas estão sem roupa, com os seios à mostra, elas estão nuas, fazendo protestos, inclusive em lugares sagrados. Elas entram, por exemplo, na Europa tem muito isso, nos Estados Unidos, elas vão em igrejas. Olha só como elas são anticristãs. Elas vão aonde? Militar em igrejas. Elas entram, fazem buzinaço, fazem apitaço, elas entram seminuas, elas entram, às vezes até nuas mesmo, dizendo que estão exigindo direitos. Direito não se exige dessa maneira. Direito se exige e se conquista de uma maneira íntegra, de uma maneira pautada, de uma maneira, né, que as leis sejam alteradas, se necessário for, para beneficiar essas pessoas, assim como o próprio Deus fez com as filhas de Zelofeade. Ele alterou a lei para beneficiar essas moças. Então, assim, não é sobre direitos, é sobre superioridade. Porque elas sabem que colocando o homem como capacho da mulher... Inclusive, teve uma música daquela cantora Kelly Key, lá por volta dos anos 90, se eu não me engano, que ela dizia, vem aqui que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Dali pra frente, a gente vê uma militância, uma desconstrução do masculino, né? Nessas músicas que são cantadas, e assim, antigamente as músicas eram românticas, eram músicas que tinham letra. Hoje, as músicas falam sobre sexo, do começo ao fim, é o funk, até mesmo sertanejo universitário, às vezes, você olha, tem uma questão ali sexual. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes os nossos filhos estão na igreja, mas estão ouvindo essas músicas, sendo alimentados por essa cultura pagã. E se a igreja não trabalha na cultura, não trabalha nas artes, não trabalha em coisas que vão elevar e trazer uma identidade
assim, e trazer uma suficiência para esses jovens, que eles têm essa necessidade, né? Eles têm necessidade de sair, de se divertir, mas a igreja não demoniza tudo. Então eles vão pela curiosidade, e na curiosidade eles vão e a mentira acaba cegando eles. O que tá faltando, na verdade, é a mulher entender o seu chamado e ela ser obediente a ele, né? Sim. Porque as pessoas, elas ficam perdidas, né? Inclusive até o Lucero tem uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Que ela falou assim, Deus enfatiza o valor da mulher e como ele a vê. Você acredita que tanto o secular quanto o meio cristão ainda erram nesses extremos por não conhecer a identidade que Deus nos deu? Então, hoje no meio cristão, há muitos eventos que são feitos em prol dessa identidade da mulher. Ah, Deus me fez maravilhosa. Eu já participei de eventos assim, Deus me fez virtuosa, Deus me fez preciosa, Deus me fez maravilhosa. E assim, quando nós olhamos, a nossa identidade não está em cima disso, de ser uma princesa, de ser uma... Não, nós somos servos, né? A maior posição que nós devemos disputar ou querer brigar é pela posição do servo. Eu não vejo muita gente, inclusive, militando em prol disso. É como as feministas, que não disputam espaços na construção civil. Elas não disputam espaços, por exemplo, em cuidar de navios, em trabalhar em serviços braçais pesados. Elas disputam, na verdade, cargos de honra, né? Cargos, assim, altos. Na verdade, muitas delas não estão nem preparadas para chegar nesses lugares. Então, com relação à pergunta da irmã, o que eu penso? Quando nós sabemos quem somos em Cristo, quando nós sabemos o nosso papel, o nosso valor, e quando a igreja nos ensina sobre isso, nós não temos necessidade de beber na fonte do feminismo. Porque o feminismo, ele não dá identidade à mulher cristã. O feminismo não dá valor à mulher cristã. Pelo contrário, o feminismo tenta tirar e diminuir o valor dessa mulher que deseja confiar em Deus, que deseja caminhar com Deus, que deseja ser fiel à sua família, que deseja ser uma mulher, apenas uma mulher. Né? Apenas ser aquilo que Deus a criou para ser. E é por isso que Elizabeth Elliot diz, o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã tem que me tornar um tipo diferente de mulher. Por exemplo, como cristã, eu preciso militar em prol da causa de Cristo. Eu, como mulher cristã, preciso militar em prol da minha família. Então, minhas filhas precisam ser ensinadas, meu filho precisa ser ensinado, a minha casa precisa estar alicerçada. E isso demanda tempo, demanda esforço, e é coisa que muitas mulheres não têm coragem de fazer. Você não acredita que falta liderança feminina cristã dentro das igrejas e na comunidade? Instruída. Liderança, minha pessoa que entende, tem conhecimento para instruir as mulheres e tudo mais. Infelizmente, quando nós olhamos hoje, por exemplo, eu falo do contexto de Assembleia de Deus, eu vejo muitas pregadoras, muitas mulheres que se destacam em várias áreas, mas que elas não se posicionam para falar sobre esse assunto. São mulheres que têm milhões de seguidores na internet. Se elas, por exemplo, se posicionassem, instruíssem as mulheres, vamos ler esse livro, vamos tirar nossas conclusões, vou fazer aqui uma live falando sobre esse assunto, muitas pessoas a ouviriam. Então, assim, faltam mulheres preparadas que queiram falar sobre esse assunto e que tenham propriedade para falar dele. Que não estejam ali passando pano no feminismo, porque o feminismo não teve nada de bom desde o princípio, desde o começo, é uma militância que redundaria como redundou na revolução sexual, que é para trabalhar a questão sexual da mulher, que é para tratar desse empoderamento da mulher acima do homem. A mulher pode ter inúmeros parceiros, a mulher pode tomar quantas pílulas do dia seguinte ela quiser, ela pode cometer quantos abortos ela quiser, afinal de contas o corpo dela é dela e as regras são dela também. O corpo e as regras, né? A Daniela colocou assim, o real sentido da palavra submissão ainda parece distorcido no meio cristão. Isso favorece o crescimento do feminismo entre nós? Sim, porque a submissão na visão feminista, a mulher está debaixo de uma missão do marido e cumprir um papel. Ela não tem vez, ela não tem voz, ela está ali apenas para fazer o que o marido quer que ela faça. Ela é uma pessoa bitolada, ela não tem decisão nenhuma, ela está ali apenas para apoiar o marido. E quando nós olhamos para o princípio de submissão bíblica, essa mulher, como eu já falei, ela vai ser uma auxiliadora do marido, ela não está acima do marido nem está abaixo. Ela está do lado dele, auxiliando ele. Até porque uma estaca, quando nós vamos segurar algo, né, ela está aqui, ó, ao lado, para dar sustentabilidade. Esse é o papel da mulher, dar sustentabilidade ao chamado do marido e, claro, exercer o seu papel como mulher, como serva de Deus, uma mulher de princípios, uma mulher de valores, uma mulher que não negocia os seus valores, porque assim, por exemplo, eu fui criada vendo as testemunhas de Jeová batendo de porta em porta. Eu quero evangelizar você. E eu via muitas mulheres, por exemplo, as vizinhas dizendo, agora eu não tenho tempo, estou ocupada. Eu nunca vi uma vizinha que dissesse assim, olha, entra aqui que eu quero conversar com você, porque eu quero te apresentar a minha doutrina, eu quero te apresentar o verdadeiro Cristo que nós servimos. Eu quero te apresentar aqui e quero te ouvir, mas eu quero te confrontar nisso. Por quê? Porque não há preparo, não há estudo. E sem preparo, você vai entrar nesses lugares e vai passar vergonha. Uma vez eu fui falar para uma
num evento de uma candidata a vereadora de uma cidade aqui próxima. E eu falei sobre isso. Eu disse, gente, se a vereadora se a candidata de vocês, ela não tiver propriedade para falar sobre determinados assuntos, não vote nela. Porque quando ela chegar lá, ela vai se vender. Entendeu? Porque a política é muito sobre isso, né? Eles fazem uma proposta aqui para você não defender aquilo que você defende, para você apoiar aquela pauta. O que eles fazem? Aceitam a proposta e acabam se posicionando, porque não tem preparo. Então, se a mulher não tiver preparo para entrar numa área política, em qualquer área que a gente for trabalhar, exercer, nós precisamos ter um preparo. Por exemplo, para você ser médico, você tem que estudar 5 anos, depois você faz uma pós-graduação, uma especialização, e isso leva pelo menos 10 anos de estudo. E o preparo não é saber de tudo. Não, nunca. Tem que deixar claro isso, né? O preparo não é saber de tudo, mas tem que ter uma base. Saber o básico, pelo menos, né? Então, assim, por que para exercer uma liderança numa igreja, você não precisa ter um preparo? Você não precisa estudar teologia, estudar atualidades. Porque, assim, houve um famoso teólogo que disse que quando você vai pregar, você tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Você precisa pregar a Bíblia e trazer esse texto bíblico, fazer uma aplicação conforme as atualidades. Por exemplo, está acontecendo um terremoto, você vai tratar desse assunto ali na atualidade. Olha, a gente está vendo tragédias e tantas coisas acontecendo, tudo isso é porque o homem tem se afastado de Deus e Deus está chamando a atenção da humanidade e tudo mais. Então, assim, as mulheres cristãs que querem pregar a palavra de Deus também, elas deveriam inserir essas pautas. A pauta do aborto, a pauta do feminismo, a pauta do empoderamento, o que verdadeiramente é empoderamento. Porque quando Deus deu poder e autoridade aos discípulos, foi para pregar a sua palavra. Então, esse empoderamento que Deus nos deu também tem que ser para isso, para falar a verdade, doa quem doer, céu é céu, inferno é inferno, pecado é pecado, homem é homem, mulher é mulher. A igreja precisa continuar falando sobre isso, ainda que existam igrejas inclusivas, igrejas que dão espaço a todas, a todos e todes. A igreja precisa se posicionar, as mulheres de Deus precisam militar em prol das causas corretas. Tem pergunta aí ainda, Léo? Mais ainda. A Raíssa Honorato colocou assim: você acredita que a luta por direitos iguais entre homens e mulheres pode ser feita sem o rótulo de feminismo? A realidade nas empresas, por exemplo, está longe de ser por meritocracia, infelizmente. Pois é, só que assim, se a mulher está preparada... Que é promoção, hein? Se a mulher está preparada, se ela tem a mesma formação que o homem, ela não tem por que receber menos que esse homem fazendo o mesmo serviço que ele faz. Então, assim, se acontece isso em algum lugar, isso precisa ser denunciado. Porque, por lei, né, na nossa Constituição, os direitos das mulheres são iguais aos direitos dos homens. Então, assim, não é por não é por mérito. É pelo quê, então? É porque a mulher é mulher? Porque o feminismo diz isso. Se a mulher tem que chegar em determinado lugar, é porque ela é mulher e ela tem direito àquele espaço. Inclusive, elas querem recuperar todo o tempo de perdas das mulheres agora. Tipo assim, é algo totalmente impossível. As mulheres, elas vão entrando em áreas que elas não costumavam entrar, e isso é o curso natural da vida. Por que as mulheres foram autorizadas o direito de voto? Por que as mulheres foram autorizadas a trabalhar em lugares onde só homens trabalhavam? Por que as mulheres foram, assim, por que abriu-se escolas mistas para as mulheres? Porque o curso natural da vida seria esse. Se nós formos considerar o proto-feminismo mesmo ali no início, se elas fossem considerar a vida delas ali naquela hora, naquele momento, e a vida há séculos atrás, com certeza elas já iriam ver progresso. Se tivesse sinceridade, honestidade em reconhecer, tinha tido progresso sim. A questão é que acontecia um caos aqui que concedia um direito às mulheres. Aí vinha outro e derrubava aquele direito. Então, assim, não é sobre cristianismo, não é sobre a palavra de Deus, não é sobre nada. É sobre o curso natural da vida. Então, elas deveriam considerar isso e não se opor ao cristianismo. E não dizer que o cristianismo é que, na verdade, prejudica as mulheres, que as mulheres cristãs são bitoladas, porque as mulheres cristãs que se sujeitam a serem submissas aos seus maridos, elas são muito abençoadas. Né? Há um perfil bíblico e esse perfil precisa ser seguido. Quando as mulheres seguem esse perfil, quando os homens seguem esse perfil de ser um homem de Deus, cabeça do seu lar, que ama a sua mulher e se provedor, e se possível dar sua vida em amor a ela, né, por amor a essa mulher, porque a Bíblia não pede que a mulher ame o marido, a Bíblia pede que a mulher respeite o marido, mas é o homem que tem que demonstrar todo esse amor à mulher, e a mulher demonstra o seu amor em submissão a ele, né, não é... É o homem que se lasca aí nesse caso. Traduzindo. É o homem que dá vida, não é a mulher que dá vida. É o homem. Eita, homens, coloca aí, cadê vocês aí, meu? Não, e assim, infelizmente, eu sei que o tema hoje é feminismo, mas não se prende só ao feminismo, né? Hoje a sociedade briga por muitos direitos que, na verdade, não são direitos, são privilégios, né? Sim, querem colher frutos daquilo que não foi plantado. Tem mais pergunta aí, Léo? Léo? Mais uma aqui, a SAI CWB. No meio secular, a competição entre homens e mulheres estão desleais. No meio cristão, não é diferente, principalmente quando a esposa tem um ministério de destaque. Como educar esses maridos inseguros? Ai, hein? Ai, hein? Educa.
Então, vamos lá. Eu penso que quando a mulher, ela casa, quando o homem casa, eles precisam se conhecer. Então, assim, se eu conheço meu marido e eu sei que ele tem um chamado, eu preciso apoiá-lo para que ele exerça o seu chamado. E eu apoiando ele sendo um pastor, automaticamente eu vou ser uma mulher de pastor digna, uma mulher honrada. E acerca do que ela falou aqui, a questão de competição. Nós não deveríamos competir, porque a Bíblia diz que não tem como andarem dois juntos se não houver acordo. Então, assim, que casamento é esse? Que o marido está competindo com a mulher por uma posição, que a mulher está competindo com o marido por uma posição. Aí eu quero ser maior do que meu marido porque ele é um homem inseguro. Se ele não fizer, ele fica com invejinha de mim. Gente, pelo amor de Deus, a nossa guerra não é contra marido, não é contra esposa, não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados. À medida que a mulher vê o marido como um homem inseguro, que está impedindo ela de exercer esse chamado, ela já está seguindo uma ótica feminista. Porque se eu sou uma mulher de Deus, acredito naquilo que Deus derramou sobre a minha vida, por exemplo, hoje, tanto essa deputada que eu tanto falo nela, que eu admiro muito ela, a Ana Campagnolo, ela tem um cargo, uma posição política muito evidente. O marido dela é um policial. Aí, por exemplo, eu estou sempre participando de podcast, meu esposo participa vez ou outra, mas isso não nos faz competir, isso não faz com que ele sinta inveja de mim, isso não faz com que eu sinta inveja dele quando ele vai num lugar onde eu não vou, quando ele tem um espaço que eu não tenho, até porque o casamento não é sobre competição. No casamento sempre vai ter um mais inseguro do que outro. Tanto na questão do amor, a pessoa vai ser insegura com relação ao amor do outro, talvez já foi ferido e tantas coisas, mas a questão ministerial, a mulher não deveria pensar assim, até porque a mulher, ela não deve exercer um chamado que esteja deixando esse marido inseguro, né? Porque assim, Deus não te chama para isso, a mulher precisava considerar isso. Se ela tá fazendo algo que tá prejudicando o casamento dela, ela tem que começar a considerar, será se realmente Deus me chamou para isso? Ou será se eu casei corretamente? Porque se ela não casou, ela vai ter que considerar que ela tem que viver com esse homem o resto da vida. Mas, você não acha que isso às vezes pode ser muito de casais que não eram cristãos, se tornaram, e aí, por exemplo, a mulher acabou escutando o chamado, o homem não escutou, e aí como ela escutou antes, sei lá, por ela já ter esse conhecimento maior, talvez ela começou a seguir algo e o homem se travou, ou não admitiu, ou não escutou mesmo. Você não acha que é mais num consenso de casais que talvez não eram antes, né? Então eles não conheciam essa parte de unidade? Tá sendo sacerdote de casa? Meu cajado é rosa. Tá, então, Léo, vou te responder te fazendo outra pergunta. Se hoje eu chegasse pra você e dissesse assim, Léo, Deus mandou você me fazer uma doação de R$5.000, o que você diria? Primeiro que eu escutei de Deus, né? Sim, por exemplo. Faz pra mim que eu faço de volta. Deus falou comigo, escuta, como pode Deus falar pra mim que você tem que me abençoar com uma coisa, sendo que Deus não ministrou isso ao teu coração? Da mesma maneira, a mulher vive com o marido. Deus fala com ela que ele quer ela no ministério e Deus não fala com esse marido? Então, mas o que eu quis dizer é que assim, ele que talvez esteja fechado pra isso, né? Deus tá falando, mas ele não tá escutando, então pra ele tá, né? Pois é, aí entra a questão do pecado da resistência. Pega a Bíblia e bate na cabeça dele. Pega a Bíblia e fala, acorda, desperta, homem. Não, então, eu já escutei coisas assim, por isso que eu tô te falando, sabe? De pessoas falar assim, eu escutei tal coisa, que falar, mas meu marido, Deus tá falando com meu marido, sabe, não escuta ele. Então, aí tem que considerar a questão do quão crente esse homem é. Porque quem é crente dá ouvidos à voz de Deus. Então, se ele está enfrentando resistência, ele não está ainda preparado para exercer um chamado. Até porque você tem que considerar que o neófito, ele não tem que exercer uma posição de liderança. Então, assim, se ambos vieram para Cristo, ambos precisam ser discipulados, na verdade, precisam ser batizados, precisam ser ensinados, doutrinados acerca do evangelho, do reino, para que depois eles venham aspirar ao ministério. A aspiração ministerial, ela vem depois de um tempo, não é automaticamente. Então, assim, como eu vejo hoje muitos casamentos se desfazendo, porque as mulheres, elas querem estar numa posição e o marido às vezes não aceita. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é uma mulher muito estudada, o nome dela é Ruth Salviana Almeida, é uma charaminha, ela tem 13 livros escritos para mulheres. Ela falou para mim, ela compartilhou comigo que chegou um tempo em que fizeram uma proposta a ela, você aceita pastorear uma igreja? E o esposo dela disse, se você aceitar, eu não concordo. E o que ela fez? Em amor, em submissão ao marido, ela disse, não, eu agradeço pela oportunidade, mas eu não posso aceitar. Até porque não tem como caminhar dois juntos se não houver acordo. Deus não vai pedir como sacrifício o teu casamento. O marido era crente? O marido é crente, o marido é pastor, inclusive. Só que assim, Deus não vai pedir como sacrifício o teu casamento. Olha, sacrifica o teu casamento porque eu quero te fazer uma pastora. Sacrifica o teu casamento porque eu quero te fazer e te levar a uma liderança. Não. Olha o que foi que Deus disse ao profeta. Ele estava casado com uma prostituta. Deus disse, continua com essa prostituta. Vai lá, contrai matrimônio com ela e eu vou mostrar ao meu povo a situação que eles estão diante da minha presença. Então, assim, para um profeta poderia ser algo assim, chocante. Eu acredito que tenha sido. Mas ele foi lá e cumpriu o chamado de Deus, o propósito de Deus.
Deus. Então, assim, Deus jamais vai pedir que você sacrifique o seu casamento em prol de um chamado. Até porque se alguém não quer fazer, tá tendo resistência, Deus levanta outra pessoa. Deus até fala, né? Fala, eles me traem e eu aceito eles, por que você não pode, né? Justamente. Aceitar sua esposa. E é bem isso mesmo. A Daniela até falava assim, né? Exato, onde tem a unidade não tem divisão, né? E o casamento é isso mesmo, como você falou, ambos têm que andar em unidade, os cordões ali quando ele fala, né? Acho que é cordão de 3 dobras não se quebra. Ô, Miss, e a feminilidade? O que muda nesse caso? Como a mulher deve se comportar nesse caso? Então, como eu já falei, a mulher feminina, ela tem as suas características bem expressas ali em Provérbios 31. Ali fala sobre 20 qualidades, né, de uma mulher cheia de virtudes. O que são virtudes? São qualidades. Então, essa feminilidade... Isso de qualquer mulher, não precisa ser crente. Então, quando nós falamos sobre feminilidade, geralmente nós falamos sobre feminilidade cristã. Porque as mulheres lá fora, o que o feminismo prega? Prega o desejo sexual. Então, a mulher, ela não se veste de forma modesta, de forma com pudor, de forma recatada. Tem muitas mulheres que se vestem, claro, elegantemente, mas lá fora, no mundo, diz, meu corpo, minhas regras, eu me visto como eu quero, eu bebo até cair, eu fico com quantos homens eu quiser e tudo mais. Então, assim, tratando-se de feminilidade, nós olhamos para a feminilidade bíblica, é uma feminilidade que traz força para a mulher, que traz sabedoria, que traz identidade. Essa mulher, ela sabe no falar. Essa mulher guarda os lábios, ela preserva os seus olhos, ela não flerta com homens, ela não se veste de forma que traga... até porque a mulher virtuosa, ela é conhecida nas portas da cidade, o marido dela é conhecido nas portas da cidade por ela, por quem ela é, pelo comportamento dela. Ou seja, eles não estão disputando nada. Só que o marido dela é conhecido por causa dela. Às vezes, quando eu passo em alguns lugares, a pessoa diz, missionária Ruth, é seu marido? Meu marido é conhecido por minha causa em alguns lugares. Então, assim, isso não diminui o homem. Às vezes a mulher ser conhecida por ser esposa de um pregador, de um pastor, isso não a diminui também. Então, assim, quando nós olhamos para esses papéis, eu trato muito sobre essa questão da feminilidade bíblica. A feminilidade é um conjunto de características que formam, né, o caráter e a identidade de uma mulher cristã. E uma dessas qualidades que eu vejo que está em falta é a sabedoria. Muitas mulheres têm buscado muito conhecimento. Eu vejo que muitas mulheres hoje cristãs, elas buscam ser terapeutas, psicólogas, e isso é muito importante. Elas buscam entender a mente humana, o raciocínio, como que as mulheres se comportam. Isso é muito bom. Mas se nós não entendermos tudo isso sobre um viés bíblico e termos sabedoria para trabalhar essas questões, nós estaremos fracassando terrivelmente. E isso é importante. Não tem como a gente passar algo para o mundo ou para o outro sem antes nos conhecermos. Verdade. Se a gente nem se conhece, nem sabe quem sou eu, qual é a minha verdadeira identidade, como que eu posso passar algo benéfico, bom, agradável, perfeito a alguém? Uma coisa que o feminismo destoou, por exemplo, antigamente quando as mulheres se apresentavam, por exemplo, satisfação, Leonardo, eu me chamo Ruth, eu sou filha, sou mãe, aliás, sou filha, sou esposa, sou mãe, sou dona de casa, ou sou missionária, as mulheres se apresentavam como cristãs, ou não, conservadoras, ou não, enfim, mas a mulher sempre se apresentava assim, ela falava das suas particularidades antes de falar da sua profissão. Hoje, quando as mulheres se apresentam, prazer, eu sou Ruth, eu sou dona de casa, eu sou Ruth, sou missionária, eu sou... Entendeu? Porque o feminismo foi tirando essa identidade de mãe, de esposa, de uma mulher, né, conservadora, do conservadorismo. E teve uma época em que Satanás não era estilista, que a gente olha para trás e as mulheres andavam muito bem vestidas, muito bem apresentáveis. Hoje, a promiscuidade, ela tá nas músicas, ela tá nas novelas, ela entra dentro das nossas casas com tanta facilidade, através dos desenhos infantis, inclusive, a gente vê a forma como as crianças, os bonecos ali se vestem. Então, assim, vai já colocando, inculcando na mente das crianças, e às vezes as crianças ficam o dia todo na escola, né? Que hoje tem escola em período integral. Aí elas vão na igreja no domingo. Elas vê todo mundo vestidinho ali, bonitinho. A titia conta a historinha ali da Arca de Noé, né? De Daniel na Cova dos Leões. Ela chega na escola, elas vê as meninas de forma diferente, com comportamento diferente. Às vezes meninas que falam palavrões, eu falo de meninas, né? Mulheres, mas acontece em ambos os sexos. Eles ficam mais tempo ali do que na igreja. E dentro de casa, às vezes, eles não têm uma figura de pai e de mãe presente, porque os pais estão sempre fora trabalhando e militando. Qual é a figura de autoridade que essa pessoa vai ter? A escola, a militância. Então, vai ser ensinar desde criança sobre valores de forma deturpada. Se nós não ensinarmos valores para os nossos filhos, daqui a 20 anos, a situação vai estar piorada. Meu Deus. Ô, Miss, você tá por fazer uma coisa? Você falou aqui de Provérbios 31, acho que é uma coisa bem legal da gente ler, para que de repente quem nunca leu, escutar, né? E quem já leu,
se você puder também... Eu sei que você já comentou um pouquinho ali, que você falou até que o marido é reconhecido por ela, tudo. Então, assim, se você puder também explicar um pouquinho dela, você topa fazer isso? Porque Sim. acho que é interessante para quem, às vezes, nunca leu mesmo. Mas antes de a gente entrar nesse texto, posso só dar um merchan aqui? Que, inclusive, eu sei que a Miss anda utilizando a Traject Viagens, hein? Fiquei sabendo. Boa. Eita, glória. Forte. Verdade. Faz a propaganda, Léo. De quem que você vai fazer a propaganda hoje, Léo? Da Traject Viagens. Uma agência de viagens que atende empresas de pequeno, médio e grande porte, não apenas empresas, mas também a você que está querendo fazer a sua viagem dos sonhos e você precisa de um consultor especializado para poder te ajudar nisso. Seja para poder realizar o sonho de você ter aquela viagem, seja para a Grécia, para Israel, para qualquer outro lugar, ou para poder também ter uma diminuição dos seus custos. Às vezes você está com um budget ali e você não está conseguindo chegar nisso. Quando você tem um especialista, ele consegue te trazer essa luz para você e você realmente sair bem nas fotos que serão tiradas na viagem. Uau! O outro patrocinador é a corretora de seguros NID, para você que busca segurança e conforto para você e para os seus negócios, para os seus lares. Contate a NID Seguros. É muito fundamental nós termos proteções, seguranças, né? Por exemplo, no condomínio onde eu moro, recentemente teve um princípio de incêndio numa casa. E se você não está respaldado por isso, o seu prejuízo é enorme, porque você perde tudo. E isso não só com incêndio, mas outros causas, por exemplo, tubulações, são super caros para você fazer consertos. E às vezes com uma parcela de R$50 no mês, você está assegurado. E além dessas proteções maiores, você tem às vezes proteções básicas como instalação de fechadura, algo que todo mundo precisa, que é essencial para sua segurança, e você pode contratar a corretora NID. Essa eu confio. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Tem mais pergunta aí, Léo? Ela vai falar Provérbios 31, a partir do verso 10, né? Mulher virtuosa? Isso. Então, no meu livro, A Mulher e a Teologia, eu tenho um capítulo que fala sobre a importância da mulher, né? E sobre como a mulher deve se posicionar, se comportar, como se tornar uma mulher virtuosa. E aqui no meu livro tem um gráfico com as 20 qualidades da mulher virtuosa. A primeira delas, no versículo 11, no versículo 10 diz: mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede de rubis. Ali já tem uma coisa muito forte que às vezes está entranhada e as pessoas não percebem. Primeiro, a mulher virtuosa, ela é buscada. Ela não é oferecida. Não era que se oferece, ela é achada. Não era que acha, ela é achada. Né? Então, assim, hoje o feminismo subverteu também isso daí. Essa ideia da mulher ser conquistada. Né? Muitas mulheres não valorizam mais isso. Elas não valorizam mais a conquista. Elas querem ir conquistar, sendo que, na verdade, quem sempre teve esse papel de conquistador foi o homem. Né? Então, assim, é tão bonito ser conquistada, alguém chegar e ganhar o seu coração com as suas atitudes, com o seu comportamento, enfim. A mulher virtuosa, quem achará? Quem achar essa mulher é uma pessoa sortuda, né? O valor desta mulher excede o de finas joias. Aí aqui começa no versículo 11 falando sobre as 20 qualidades dessa mulher. A primeira delas, o coração do marido confia nela. Primeiro, a mulher virtuosa, ela é digna de confiança. Uma das coisas que eu mais vejo infiltrada em muitas igrejas são mulheres que não têm um preparo para serem conselheiras e elas acabam, Guilherme e Leonardo, se envolvendo em situações porque elas ouvem situações, elas ouvem relatos, elas ouvem confidências e saem passando isso pra frente, né? E a primeira qualidade da mulher virtuosa é essa, ela é digna de confiança. Uma mulher digna de confiança, ela abre espaços com a sua postura, com o seu comportamento, com a sabedoria que Deus lhe deu. Imagina uma mulher tola, ouvindo uma confidência de uma mulher que tá pensando em separar do marido porque ela não tem compatibilidade, ela acha que por falta de compatibilidade com ele, ela acha que o casamento deve acabar. Essa mulher vai dizer o quê? Separa. Mas uma mulher digna de confiança, ela diz: olha, irmã, é o seguinte, você casou, você tomou uma decisão, vamos orar, porque amor é uma decisão, você precisa se posicionar e Deus vai abençoar seu relacionamento. Primeira qualidade, digna de confiança. E aí continua dizendo, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A mulher virtuosa, a segunda qualidade dela é que ela é bondosa. Ela é uma mulher que faz o bem sem olhar a quem. É uma mulher que onde ela chega, ela exala o bom perfume de Cristo. É uma mulher que o comportamento dela exala a bondade. Eu vejo mulheres, eu conheço muitas mulheres que são maldosas. Elas olham para as mulheres e fulminam as mulheres com os olhos. Elas são competitivas, elas são briguentas, são contendeiras. Para chegar em alguns lugares, elas querem prejudicar outras mulheres. Isso não é o perfil de uma mulher virtuosa.
porque a mulher virtuosa é bondosa. Ela pode ficar até em desvantagem numa situação, mas ela jamais vai prejudicar alguém para chegar em algum lugar. A terceira qualidade, ela é batalhadora, né? Ela dá um jeito, ela vai em busca de oportunidades. A mulher virtuosa, ela não fica acordando 11 horas da manhã, com o olho todo sujo, quando o marido chega do serviço pro almoço, ela ainda tá acordando, tá com aquele bafo que derruba 10 mil ao lado, 10 mil à direita. Meu Deus! É uma mulher batalhadora, é uma mulher que ela ajuda o marido nas suas necessidades. Por exemplo, o marido está desempregado, ela vai em busca de oportunidades, né? Ela dá um jeito, ela consegue trabalhar, ainda que seja a partir de casa, mas ela faz alguma coisa para auxiliar esse marido. Eu conheço pessoas que o casamento se desfez porque a pessoa foi tão tola que o marido dava o valor para a mulher pagar a conta de energia e essa mulher ia lá e gastava o dinheiro comprando alguma coisa, e a energia foi cortada e acabou perdendo o casamento por falta de sabedoria, por não batalhar. Eu conheço mulheres que são agredidas nos seus relacionamentos e elas dizem, eu não vou largar, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho o que fazer. Isso não é um perfil de uma mulher de Deus. As mulheres de Deus são batalhadoras. Uma outra qualidade é que essa mulher dá um jeito. Lê o versículo 14 aí, por favor, Leonardo. De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Então, de lugares distantes. Não importa de onde seja, ela vai batalhar pela sua casa. Eu já passei por situações difíceis em que eu tive que pedir ajuda. Por exemplo, com relação à questão de alimentos. Hoje não mais, graças a Deus. Mas assim, eu já passei por situações que eu cheguei na casa de uma amiga e disse, olha, hoje eu não tenho o que fazer para comer, eu preciso de ajuda. Mas assim, eu estava sempre em busca de fazer alguma coisa, de conseguir dinheiro de alguma maneira, vendendo alguma coisa, negociando alguma coisa. Às vezes como autônoma também. Eu já passei muitas dificuldades maiores do que as que eu enfrento hoje já. Mas assim, eu sempre fui batalhar. Eu nunca fui contender ou questionar, porque o marido não proveu. Porque tem horas que o marido tá doente, o marido tá desempregado, e a mulher que tem sabedoria, ela vai batalhar por esse casamento, porque ela sabe que um dia esse marido batalhou por ela, então hoje ela vai batalhar para auxiliar, porque não é uma disputa, né? Não é uma competição, é duas pessoas, são dois pecadores, com duas histórias diferentes, andando no mesmo caminho, em uma só carne, em um só propósito. A próxima qualidade da mulher virtuosa é que ela é disciplinada. A mulher disciplinada, ela não recebe uma visita e diz assim, não olha a bagunça. A casa dela está organizada. É uma mulher ela mantém as coisas em ordem. Até porque a visita, se é alguém que te ama, ela não precisa olhar para a bagunça e te julgar e te criticar, né? Então essa mulher, ela é uma mulher disciplinada. O versículo 16 diz que ela vai em busca de oportunidades. Ela não fica esperando cair do céu a bênção. Não fica esperando cair do céu o milagre. Por exemplo, eu conheço pessoas que, às vezes, quando falta o gás, falta alguma coisa em casa, elas começam a se vitimizar. Poxa, mulher, ninguém me ajuda. Poxa, a vida é tão difícil. Não, essa mulher vai em busca de oportunidades. Por exemplo, eu tenho uma agenda. Eu olho a minha agenda, por exemplo, tem alguns dias livres. Eu tenho uma pessoa aqui em São Paulo que diz assim, olha, passa para mim as datas que você tem livre. Se eu fosse esperar cair do céu, eu ia dizer, não, Deus vai mandar alguém, vai me ligar, vai me procurar. Eu não. Eu pego essas datas, passo para essa pessoa e digo, veja como você pode me auxiliar com relação a essas datas que eu já vou estar na região. Então, assim, a gente tem que ir em busca de oportunidades. Você precisa saber que tem que fazer valer o seu direito de... Você está trabalhando num lugar. Você precisa fazer com que as pessoas saibam que você trabalha naquela área, né? Não tem, por exemplo, você está divulgando aí a empresa de viagens. Se você não falar, quem é que vai saber que você tem uma empresa de viagens que está divulgando essa empresa que auxilia vocês no patrocínio? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Aquilo que Deus deu nas nossas mãos é para a gente ir em busca de oportunidades para fazer com que aquilo chegue no alcance maior. Uma outra qualidade é que ela é forte. Versículo 17. Lê aí, Leonardo. Esforçada, forte e trabalhadora. Esforçada, forte e trabalhadora. A força dela não está na língua nem no braço. A força dela vem do Senhor. E por causa disso, ela é uma mulher forte. Ela vai atrás daquilo que ela precisa ir para colocar a sua casa em ordem. Né? Não é na força do julgamento. Eu vejo mulheres que andam tão estressadas que elas xingam os filhos, elas agridem os filhos com palavras. Elas são fortes, mas não em amar. Elas são fortes em julgar, são fortes em matar os filhos emocionalmente. E isso é muito prejudicial. Hoje nós temos pessoas feridas, às vezes até mortas dentro das nossas casas, e a gente olha e diz, nossa, o cão tá furioso, mas na verdade não é o cão, na verdade é essa pessoa que não tem essa força de amar, de zelar, de pedir perdão quando é preciso, de trazer pra perto. Às vezes o inimigo fica só do lado falando, meu Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tô entendendo nada. O inimigo dizendo, meu Deus, essa é boa. Meu Deus, eles não têm culpa disso, não. O versículo 18 também conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Por exemplo, essa mulher sabe apreciar. As coisas que ela faz têm valor. E aí eu pergunto, sempre quando eu ministro sobre isso, eu digo às mulheres, você tem apreciado aquilo que Deus te deu?
Como é que você trata aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Porque tem mulheres que falam mal do marido. Pra exaltar o marido da outra, nossa, o marido da outra é um gentleman, ele abre a porta do carro pra ela, ele dá acesso, ele faz tudo por ela, carrega a mala dela. Tá, mas por que você não aprecia o seu marido? Você casou forçada? Não. Então aprecie seu marido. Aí ele não é como eu gostaria que ele fosse. Ore. Ajude ele, converse com ele, tudo tá é resolvido no gordinho diálogo. hoje, tá feio. Ai, Deus. É uma outra coisa. Então, assim, se a gente apreciar, né, ela aprecia. Se nós apreciarmos aquilo que Deus nos deu, a gente vai valorizar nossa casa, nossos filhos, nosso marido, o ministério que Deus nos confiou, o nosso trabalho. Eu vejo as mulheres hoje, muitas mulheres que eu conheço, são murmuradoras. Elas estão sempre murmurando, estão sempre reclamando que a vida nunca tá boa, que o marido nunca tá bom, que o marido nunca é legal, que as coisas, elas estão sempre prejudicadas. Eu sei que tem momentos que são mais difíceis do que outros, né? E nem todo mundo tem uma mesma resistência psicológica para enfrentar certas dificuldades. Mas a gente precisa apreciar tudo aquilo que Deus nos deu. Quando eu olho para trás, nos últimos 5 anos, Deus tem feito coisas tão grandiosas na minha vida que eu não tenho outra alternativa a não ser apreciar aquilo que Deus tem feito. Eu tenho muitas dificuldades ainda, eu tenho muita rejeição, muitas pessoas se colocam contra mim nas redes sociais pelo que eu defendo. Mas eu tô muito melhor do que o que eu tava antes. Então a gente precisa apreciar aquilo que Deus nos deu. Isso te magoa ainda, Miss? Algumas Como coisas que você ferem. leva com isso? Ó, eu sempre digo que a mulher é muito emocional, né? Por exemplo, eu precisei passar por uma histerectomia há 3 anos. Então, assim, hoje, as mulheres, elas têm um período da TPM, o que é né? isso, pra quem não conhece? Histerectomia é a retirada do útero. Então, assim, as mulheres hoje têm TPM, aí elas passam pelo tempo da menstruação e pronto, estão tudo legalzinha. E a mulher que tem uma menopausa forçada e precoce, né? Tendo em vista que retirou um órgão ali do seu corpo e ela não tem mais os dias ali, como as mulheres, elas já estão numa menopausa forçada, às vezes a gente tem a tendência de estar mais deprimida. Né? Então, assim, não é todo dia que a gente tá feliz, assim, dizendo assim, hoje eu vou aguentar esse xingamento aqui de graça e vou ficar feliz com isso. Não, tem dias que a gente releva, mas tem dias que não são bons, né? Tem dias que o financeiro aperta, tem dias que a saudade de casa às vezes aperta, quando a gente tá muitos dias longe de casa. Por exemplo, amanhã meu filho faz 16 anos. Esse ano, se eu for considerar, por exemplo, eu vejo muitas mulheres que romantizam a questão do ministério. Elas abrem mão do ministério para estar dentro de casa. E eu concordo fielmente. Por exemplo, todos os 15 anos dele, eu passei com ele. Esse ano eu não vou conseguir passar. Minha filha vai fazer 18, eu não vou estar com ela nos 18. A outra mais ela faz 20, eu não vou estar com ela. Esse ano eu não vou conseguir estar com nenhum dos meus filhos no dia do aniversário deles. Só que todos os outros anos eu estive. Entendeu? Então, em prol da causa de Cristo, em prol do meu chamado, em prol do ministério que Deus me confiou, eu digo, não, eu vou abrir mão disso por aquilo que... E se naquele dia Deus quiser salvar 10 vidas através da mensagem que Ele vai me usar para pregar? E eu disser assim, eu vou abrir mão disso porque eu quero estar com meu filho dentro de casa. Meu filho está comigo sempre, né? Então, tem horas que não vai dar. Tem horas que Deus vai nos chamar para um tempo de mais... Ele vai apertar mais para ver se nós realmente o amamos ou se a gente só está cantando coisas que a gente não quer viver. Né? Então, assim, uma dessas qualidades dessa mulher virtuosa é apreciar. Uma outra... Só rapidinho, te interrompendo, Ruth. Você também falou ali das mulheres murmuradoras, né? Que isso, na verdade, é o reclamar, né? O famoso reclamar, né? E reclamar nada mais é do que clamar 2 vezes. Então, cuidado com o que você fala. E se você não tem o domínio da sua língua, nós gravamos uma série com a Ruth sobre o domínio da língua que vai sair em breve. Ai, em legal. breve, em breve. Por favor, em breve. Domingo a gente vai divulgar. Então se você tá precisando ter o domínio da sua língua, você não pode perder essa série. Então, assim, a próxima qualidade dessa mulher, ela é que ela é habilidosa, ela sabe fazer várias coisas. Por exemplo, eu conheço mulheres que casaram e elas dizem, mas eu não sei cozinhar e não quero aprender. Então, essa é assim, virtuosa? Essa não tem como, ela tem que fazer, porque assim, o evangelho, o reino, a cruz de Cristo nos ensina a sacrificar nossa vontade em favor de outras pessoas. Então, assim, à medida que a mulher diz assim, eu não sei cozinhar e não quero cozinhar para agradar meu marido, então ela não está vivendo ao pé da letra esse cristianismo que ela professa, essa fé que ela professa, porque o evangelho é sobre renúncia. Eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer para agradar o outro. Eu posso ficar no prejuízo, mas eu vou beneficiar o outro. Então, assim, se ela não consegue ter habilidade em fazer uma comida que o esposo gosta, então o problema não é o marido, o problema é ela. O versículo 20 fala que essa mulher é uma mulher ajudadora. Então, assim, a mulher virtuosa, ela abençoa a vida das pessoas, ela auxilia na medida do possível, ela julga menos e ajuda mais. Eu vejo muitas mulheres julgando outras, por exemplo, no contexto assembleiano, porque fulana não se veste como uma mulher de Deus. Porque fulana... E eu acredito, né, que a mulher de Deus, ela tem um perfil de vestimenta, porque as vestes do sacerdote eram para glória e beleza. Portanto, as vestes da mulher de Deus também tem que ser vestes que transmitam graça, beleza e glória para Cristo. Então, assim, essa mulher, ela não se veste como uma
crente, tá? E quantas vezes você ajudou, pegando uma roupa sua pra ajudar alguém e abençoando a vida dessa pessoa, dizendo, olha, irmã, eu senti no coração de te abençoar com essa roupa. Quantas vezes você cobriu a nudez das pessoas? Mas porque assim, a fila da crítica é muito grande, a fila de ajudar é muito pequena. E tem gente que ajuda para seu próprio benefício. Eu vejo pessoas que doam 2 cestas básicas e eles tiram foto com as pessoas que doaram as cestas básicas, dizendo, estou fazendo caridade, porque Deus está... Ai, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas existe também, Miss, muita inversão de valores hoje, né? Sim. Por exemplo, a mulher quer tomar o papel do homem. Isso é feminismo. Mesmo sendo cristã, mesmo sendo cristã, tem essa ideologia. Sim. E isso vem acontecendo e acabando com muitos casamentos. É porque o feminismo... Agora, eu não sei, é por causa do homem frouxo? Existem muitos homens frouxos. Essa feminilidade... Tem que falar a verdade, né? Olha, é o seguinte, a feminilidade, ela dá força, graça e sabedoria pra mulher. Só que assim, como os homens hoje, essa nova geração, essa nova remessa de homens, e eu falo isso tipo dos anos, vamos lá, dos anos 2000 pra cá, vamos supor. Essa geração... Tá salvo. Ele levantou a mão de glória a Deus. Aleluia! Ai, meu Deus. Essa nova geração, o que acontece? São homens que foram criados ficou muito tempo na escola, ficou muito tempo em casa, no videogame com a mãe, e tem pouca presença do pai, pouca figura do pai. Então, assim, criou-se, mas só que não é também só dos anos 2000 pra cá, não. Tem muitos homens abobalhados, que a mulher quer falar, cortar ele, interromper ele. As mulheres, eu vejo mulheres crentes até xingando os maridos de palavras, assim, muito pesadas, que não dá pra repetir aqui. Escreve aí, pessoal. Então, assim, tem os homens frouxos que não conseguem impor limites, né? Porque o limite assim, o respeito é sobre o meu direito termina onde começa o seu. Tem mulheres que não conhecem o respeito dentro de casa. Tem homens que não sabem respeitar suas esposas. Isso não é a figura de um homem bíblico, tá, gente? Pelo amor de Deus. O homem bíblico, o homem cristão, o homem qualificado para o ministério é um homem que ama e cuida bem da sua casa. Porque Paulo fala, né? Quando ele escreve a Timóteo e a Tito, ele disse, se esse homem não cuida bem da sua casa, como é que ele quer cuidar da casa de Deus? Então temos que saber uma coisa que a gente não tocou nesse assunto aqui, mas que é muito importante, é a gente saber quem são nossos líderes. Será que nossos líderes verdadeiramente são homens de Deus, são mulheres de Deus, são pessoas que estão aptas a nos ouvir, a nos aconselhar, ou eles só querem tirar nossa lã? Ô, Miss, mais uma pergunta que não quer calar. Gente, esse Guilherme, só Deus. Como não ser um homem cristão frouxo? Exercer a sua masculinidade bíblica, né? A masculinidade bíblica é aquela que, nós já falamos aqui, por cima, por alto, é que o homem é o cabeça da casa, ele exerce esse chamado em amor, ele exerce essa autoridade sobre o seu lar, claro, com muita firmeza, mas não deixando os papéis se inverterem. Porque assim, hoje as mulheres dizem, tem uma goteira em casa. O banana do marido não faz, ela sobe na casa e vai arrumar a goteira. Gente, se a goteira estiver lá e meu marido não tirar, a goteira vai continuar lá, ou então ele vai arrumar alguém pra tirar. Porque a mulher não pode dizer assim, eu faço tudo que o homem faz. A mulher tem que exercer sua feminilidade. Os papéis em casa têm que ser bem divididos. E isso é algo conversado. Coisa que não existe mais em muitas casas. Conversa, olho no olho. Olha, você errou aqui, vamos melhorar ali e tal. Então é isso. Os homens precisam... Não é sobre falar grosso, falar mais alto. Não é sobre gritar, não é sobre agredir, não é sobre dizer que a mulher tem que ficar embaixo do seu pé e lhe servir em tudo e você não servir ali nada. Eu não sou a favor de homens casados ter senha no celular que a mulher não sabe, a senha das redes sociais, a mulher não sabe quanto o cara ganha, né? Eu digo cara porque não é um homem de Deus, né? Sim. Porque o homem de Deus, ele senta na mesa, meu amor, ganhei tanto, vamos tirar aqui nosso dízimo e vamos pagar nossas dívidas e o que sobrar vamos, né, viver. E assim, não existe mais esse relacionamento em muitos lares. E, pasme, evangélicos. Porque quando é lá fora, a gente não pode interferir, mas dentro da igreja não deveria existir. E, pasme, não são só evangélicos, são pastores, são líderes, né, que não tem esse perfil. E aí, graças a Deus, que as máscaras Deus tem tirado, né? Sim, e o que tem de pastor raso aí nesse quesito, né? Aí a ovelha olha e fica até com vergonha, às vezes, de pedir um auxílio. Isso é real. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem desabafar com seus pastores. Não consegue. Primeiro, porque ela olha não se sente segura. Ela vê a figura da esposa do pastor como uma mulher não confiável, né? Uma mulher que fala demais. Ela compartilha confidências das outras mulheres, né? E ela vê a figura do marido do pastor como aquele bobão, que é levado por tudo que a mulher fala, um boca aberta, ele não decide nada. O Guilherme tá só sorrindo, gente. Eu não me aguento. Então,
Falei aqui sobre 10 qualidades da mulher virtuosa. Se você quiser saber as outras 10, você compre o livro. Porque o nosso assunto é sobre feminismo e Feminilidade. É E, isso. Ruth, pra quem quer adquirir o livro, como faz? Então, meu livro está esgotado. A previsão é de que essa semana ele esteja de volta no site da Família Cristã. Qual é a editora? Família Cristã. Editora... Família Cristã, manda esse livro logo aí, o pessoal tá pedindo. É verdade. Libera. E aí eu tô aguardando. Né? Mas é um livro que tem servido de, assim como canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Agora, Miss, recapitulando até, para ficar claro isso e desmistificar em muitas vidas que eu acredito que vai alcançar muitas e muitas pessoas, como uma mulher que quer tomar o papel do homem hoje, e ela sabe, tem consciência disso, de que precisa melhorar, qual o melhor caminho? A gente sabe que é a Bíblia que é a nossa regra de fé, mas qual o melhor caminho, a direção? Como começar a fazer isso? Então, as igrejas precisariam ensinar sobre pelo menos um curso anual, né, para casais, falando sobre os papéis, a distinção de papéis. Os pastores precisariam pregar mais sobre isso. Essas pessoas, elas têm muitas fontes para beber. Elas podem beber do YouTube, elas podem ler livros, elas podem olhar para o que a Bíblia diz acerca da feminilidade e da não usurpação dos papéis, né? Porque tem mulheres hoje que elas são obrigadas a serem a cabeça do lar, mesmo sendo casadas, e isso a curto prazo, tá tudo certo. Mas a médio e longo prazo vai desgastando a mulher. É uma inversão de valores que a mulher não suporta. Eu lembro que teve um momento da minha vida que eu passei por uma situação muito difícil, nunca esqueço. Eu fiz uma terapia com uma psicóloga e ela falou pra mim, se você continuar nesse ritmo, você não suportará muito tempo. Porque a mulher, ela foi feita pra andar num ritmo, o homem no outro. O ritmo do homem é mais acelerado do que o da mulher, né? Então, assim, hoje nós precisamos entender, a gente tá vivendo um tempo de tanta agitação, a gente precisa dar uma pausa. E saber se realmente nós estamos vivendo para a glória de Deus, naquilo que Deus nos chamou para viver. Então, assim, para que não haja inversão de papéis, a igreja precisaria falar sobre isso. Só que a igreja não prioriza isso. Quando a gente vê eventos de casais, o que a gente vai falar? Falar em eventos de casais. Às vezes vê uma pessoa que vive uma vida que não é exemplo para ninguém e tá ali dizendo que a vida dele, o casamento dele é uma bênção e tudo mais. E às vezes está diminuindo aquele casal ao invés de ensinar. Olha, meu casamento é uma bênção e tal. Uma vez eu vi um pastor que era especialista para falar nessa questão de casamento, ele estava diminuindo as pessoas que haviam passado por um divórcio e estavam em um outro relacionamento, sendo que a maioria das pessoas que estavam ali naquele curso para casais já tinham passado por uma situação assim, entendeu? E então, assim, ele estava praticamente jogando o povo no inferno, sendo que muitas pessoas ali eram neófitos, eram novos convertidos, eram pessoas que não tinham consciência, né, e que tinham passado por um divórcio antes de ter essa consciência da situação, né, antes de virem para Cristo, na verdade. Então, assim, a igreja precisa ensinar. É por a igreja não falar sobre feminismo, marxismo, comunismo, que a gente vê muitos crentes votando errado, vê muitas mulheres cristãs sendo feministas, tomando posições que não foram chamadas a ocupar. Sabe o que eu vejo também, Miss? Por exemplo, às vezes a mulher tá tomando tanto o papel do homem, muitas vezes não porque ela quer, mas porque precisa, porque tem um homem frouxo em casa. E muitas das vezes acaba discutindo e brigando com esse parceiro, e o parceiro chega até azunhado na igreja e fala que foi uma noite de amor, foi uma surra bem grande, né? Por quê? Porque a mulher também tá exausta, precisando do posicionamento do parceiro e não tem um auxílio, uma ideia, uma conversa de chamar e sentar e falar, vamos resolver, tá errado, e chamar no peito, deixa comigo, eu resolvo. Isso aí também leva-nos à importância de que nós precisamos ter bons pastores. Pastores que sejam sábios e conselheiros e que se importem de verdade com essas pessoas. Porque hoje a gente vê em muitos lugares pastores se importando com um grupo de pessoas e ele é muito seletivo, né, com as pessoas que ele atende. Então, assim, as igrejas têm grupos, né, de casais, algumas igrejas têm grupos, né, e fazem terapia com casais, isso é muito importante também, mas eu acredito que tudo se resolva na conversa, no aconselhamento bíblico e no posicionamento de ambas as partes. Você já viu algum papel feminista dentro da igreja e teve que combater isso? Existem muitas mulheres que estão dentro das igrejas e elas querem competir de igual com o marido. Às vezes o marido toma uma postura diante de uma situação e a mulher vai lá e fala uma outra coisa. Ela acaba falando por cima da palavra do marido, o marido deu um aconselhamento, ela vai lá e dá um outro aconselhamento. Às vezes maridos, pastores, chegam e dizem assim, eu não resolvo nada, tudo aqui é com a minha mulher, ela que vai resolver. Então, assim, tem muito isso, tem muito essa presença entranhada do feminismo. Não é o pastor conversando ali com a esposa, às vezes para aconselhar uma mulher, é o pastor sozinho com essa mulher que está passando por uma prova e acaba depois que esse pastor tem uma tendência grande a cair, porque o pecado está aí.
E a gente precisa se livrar, como a palavra do Senhor diz, da aparência do mal. Então, assim, tem mulheres que não querem participar da vida pastoral do marido. Elas não querem auxiliar o marido, por exemplo, no aconselhamento. Elas não querem auxiliar o marido numa visita. E aí deixa o marido a Deus dará. Uma outra coisa que eu já vi, eu presenciei, inclusive aqui em São Paulo, uma esposa de pastor que ela não quis ter filhos. E o sonho desse pastor era ter filhos. E ela já tem 40 anos, ela diz, eu não vou deformar o meu corpo para dar um filho a este homem. Então, assim, o feminismo está tão impregnado no coração de algumas mulheres que, você não pode, não, você não precisa ser mãe, cuide do seu corpo, esteja sempre à altura daquilo que o mundo exige de você, né? Sempre esteticamente bonita, né? E a gente vê tantas mulheres aí até se deformando, outras até morrendo, em busca de tantos procedimentos estéticos que não vão saciar a real necessidade do coração, que é um tamanho, é um espaço que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Igrejas que são lideradas por mulheres, há risco maiores de sofrer por feminismo? Então, até há 19 séculos atrás, nós não víamos igrejas sendo lideradas por mulheres. Nós víamos mulheres missionárias, mulheres que trabalhavam, por exemplo, quando teve guerras, muitas mulheres cristãs missionárias iam para essas guerras. Essas mulheres eram enfermeiras e elas iam trabalhar, elas iam servir ali com seus dons e talentos e aproveitavam para pregar a palavra. Mas assim, do século XX para cá, nós temos visto a presença de muitas mulheres pastoreando igrejas, pastores solos. Eu não vejo problema em uma esposa de pastor ser chamada de pastora, em uma mulher de pastor que auxilia esse pastor ser reconhecida pelo trabalho que ela faz, como auxiliadora, como esposa, e como líder, né? Às vezes líder de mulher, regente de vocal, trabalhar em tantas frontes. Mas assim, uma mulher que é casada ou não, porque hoje a gente vê pastoras, inclusive, que nem casadas são, mas a gente vê mulheres que querem a todo custo uma posição eclesiástica. Você pergunta, quem te ungiu a pastora? Qual foi a escola que você estudou e se preparou? Não foi Deus que me chamou, porque contra o Deus me chamou, ninguém pode falar nada. Então, o que a gente vê? Com o avanço do feminismo, muitas mulheres dizendo, eu posso ser pastora se eu quiser, eu posso ser líder se eu quiser. Às vezes ela não tem sequer a figura de um marido presente, esse homem nem é crente, mas ela diz, Deus me chamou para isso. E elas vão lá e militam em prol de uma causa, e na verdade muitas perdem o casamento. Eu conheço uma esposa de pastor, no estado que eu moro, que ela acabou perdendo praticamente, o pastor acabou perdendo praticamente a vida. Ele estava envolvido com uma outra mulher na igreja, enquanto isso ela estava liderando a igreja sozinha como pastora, e essa mulher adoeceu, pegou os filhos e foi embora da cidade. Ele ficou doente sozinho na cidade, teve que fechar a igreja, passou pra frente, foi todo um transtorno. Porque hoje qualquer pessoa que quer se dizer pastor ou pastora, pode se dizer. E aí muita gente vai congregar com esse povo, porque são pessoas que também querem continuar com seus pecados de estimação e não serem confrontados, e esse povo, para encher as igrejas, na maioria das vezes, eles não têm chamado pastoral, nem o homem, nem a mulher. Para encher as igrejas, eles aceitam e dizem, venha como está e permaneça como quiser, tá tudo certo. Fazem vistas grossas ao pecado e deixa, né, o barco caminhar. É igreja inchada, não cheia, né? Sim, porque a inchaço é diferente de crescimento. Tem pessoas, nossa, fulano cresceu pros lados, na verdade inchou. Como que tá a sua igreja aí? Inchada. O colocou, né? Tudo que é extremo dá errado. Vale para feminismo, religião e mais. Pastor ou pastora sem cônjuge, perde-se credibilidade? Então, hoje, o que nós vemos nas igrejas sérias é que pastores que são chamados e vocacionados, eles têm sempre a figura feminina do lado, o pastor tem sempre a figura de uma esposa. Por quê? Porque se esse pastor está sozinho, ele tem uma tendência maior a cair em pecado. Porque as pessoas querem usar o exemplo de Paulo, né? Não se sabe se Paulo tinha sido casado e era viúvo. O que se sabe é que Paulo, quando escreveu, ele não fala nada sobre ter um relacionamento. Então as pessoas usam o exemplo de Paulo para dizer, Paulo não era casado, Paulo era, enfim, mas... Paulo é Paulo, né? Exatamente. Paulo é Paulo. Exatamente. As tentações que da época de Paulo, hoje são diferentes, né? Hoje a gente vê muitos pastores casados que estão caindo em adultério. Imagina pastores que são solteiros, que têm uma boa aparência. Inclusive a gente vê muitos pregadores hoje, a internet tem exposto muitas pessoas, muitos casos, até mesmo pregadores que estão nos púlpitos, aí descobre que esse pregador, ele não quer contrair um matrimônio, porque ele namora com uma aqui, outra ali, outra acolá. Então, assim... Pastor? Pregadores. Meu Deus. Pregadores. Então, Terrível, assim, o que acontece? É necessário, eu acredito, que o pastor seja casado. Porque aí ele vai ter uma auxiliadora do lado dele, ele vai ter um suprimento, né, sexual, ele não vai fazer atendimentos com outras mulheres sozinho, né, porque pode cair em pecado. Então, assim, para fechar várias brechas, é necessário e é essencial que esse homem seja casado. E grande parte das igrejas hoje, a gente vê que só consagra pastor se ele for casado. Outra pergunta.
Aquela polêmica lá que você preparou? Não. Até onde tem que haver consenso, né, sobre, vamos chamar de religiosidade do casal. Né? Em que aspecto? No aspecto da relação? Vamos supor, sei lá... Respeitar uma opinião, tipo assim, não? Não só respeitar, porque assim, o homem, como a gente fala, né, ele é a autoridade ali, então a mulher, né, todo mundo fala, né, que ela tem que seguir o homem, né, então, sei lá, por exemplo, o homem é evangélico, a mulher, seja uma evangélica, mas seja de outra denominação, ou seja outra mesmo, sei lá, seja uma católica, alguma coisa, até onde tem que haver algum consenso e até onde não, realmente tem que seguir, seja o que o homem diz, o que ele segue, até onde há alguma separação nisso ou não, né? Então, biblicamente, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. O fato do homem ser cabeça, ele não deixa ele não tem que tratar essa liderança de uma forma desproporcional para diminuir essa mulher, para agredir essa mulher, para violar essa mulher. Se existe alguma mulher sendo violada por alguém que, em nome da religião, está violando os seus direitos, essa mulher deve denunciar essa pessoa. Eu não sei se a tua pergunta é só para a questão eclesiástica ou também para a questão matrimonial, porque acontecem casos de mulheres me procurar dizendo eu não sinto vontade de ter, por exemplo, relações com meu esposo, eu quero me preservar por um tempo em oração, e a Bíblia diz que o marido não deve se privar disso, não deve privar a esposa não deve privar o marido. Por muito tempo. Pouco tempo. A não ser que seja num consenso, né? Isso, e falam de estar em oração e jejum. Sim, então assim, eu vejo que às vezes as mulheres em cima do Deus me disse, Deus me chamou pra isso, Deus quer que eu fique um tempo de comunhão com Deus. Ela não quer entrar num acordo com o marido acerca disso, né? Porque tudo tem que ser feito com acordo, andarão dois juntos se não houver acordo. Então o que ela diz? Deus me disse, porque contra o Deus me disse ninguém pode se posicionar. Igual a pastora Nadir, Deus disse pra ela que não sei quem tá no inferno, que não sei, ela faz visitas periódicas ao inferno, ninguém pode dizer nada, né? Porque... Mas enfim, o que acontece? Essa mulher não pode privar o marido também não pode privar essa mulher. O marido não pode impor as coisas para a mulher sem ter um amor, porque tudo que a gente faz tem que ser feito em amor. Às vezes eu falo assim, e tem pessoas que dizem assim, ela fala muito rápido, fala como se estivesse zangada, mas Deus sabe no meu coração eu falo com amor, né? Às vezes a gente tem uma maneira diferente de se expressar e tudo mais, às vezes parece que tá errado, quando na verdade muita gente hoje tem olhado pro errado e dito que é certo, e olhado pro certo e dito que é errado. Só que assim, matrimonialmente, o marido não deve impor. Por exemplo, o marido que é crente e a mulher que não é crente, ele deve mostrar com os frutos dele que o melhor para essa mulher é seguir o cristianismo. Por exemplo, eu tinha uma amiga, hoje nós estamos distantes, porque a gente mora em lugares distintos, mas eu fui fazer uma visita a uma amiga que o esposo dela não era crente. E ele falou para mim, ele olhou para mim e disse assim, tu acredita que fulana seja crente? Não, porque se for para ser crente igual ela, eu prefiro ir pro inferno. Ele usou esses termos. Porque, assim, esse tá apanhando, hein? Apanhou. Não, mas o pior de tudo é que a mulher não dava testemunho de ser crente ao marido. Ela não mostrava frutos pro marido. Não mostrava mansidão, não mostrava domínio próprio. E era uma pessoa que estava sofrendo numa situação muito terrível no casamento. Esse casamento veio depois a se acabar. Mas assim, a gente olha e tem tantas pessoas que estão dentro da igreja, elas dormem na igreja se precisar, elas limpam a igreja, elas vão pra rua evangelizar, mas elas não querem cuidar da sua casa. Então faz um carinho no esposo. A Bíblia diz que a mulher crente, ela santifica o marido que não é crente. Então, o que tem que acontecer? Acordo. Se o marido diz, hoje eu não quero que você vá à igreja, abra mão de ir à igreja. Fique com seu marido. Você demonstra muito mais fruto obedecendo em amor que o seu marido pediu, que às vezes ele quer que ela fique sem ir à igreja para assistir um filme com ela. E daí? Você vai perder um momento bom com o seu marido, porque você quer viver 7 dias da semana dentro da igreja, em nome de uma religiosidade, como você mesmo falou? Então, assim, a gente tem que saber até onde isso é uma falsa religiosidade, uma falsa santidade, ou até onde isso verdadeiramente é um chamado de Deus para sua vida. E tudo tem que ser feito com equilíbrio, né? Tudo aquilo... A gente está vivendo um mundo muito agitado. Se nós não fizermos as coisas equilibradamente, a tendência é só piorar, tanto em relacionamentos de amizade, quanto matrimoniais, quanto no trabalho, em todas as áreas da vida. Você passou por isso, Miss? Do seu esposo pedir, não vai, não faz, e você ter esse conflito e ter que trabalhar isso? Ou você sempre foi bem resolvida com Não, o Christian, se ele puder, ele vive nem na igreja. Ele não tem problema com relação a isso. Por exemplo, saímos de casa hoje às 7 da manhã. Atendi um compromisso,
atendi um segundo compromisso, estou aqui no terceiro. Ele está aqui me acompanhando em tudo, né? A gente cansa e tudo mais, mas assim, a nossa agenda é bem extensa quando a gente está aqui em São Paulo, graças a Deus por isso. Mas assim, tudo que a gente faz é em acordo. Se ele disser, eu acho que você... Por exemplo, já me convidaram para debater contra ele, na mesma mesa, o mesmo assunto, né? E ele diz assim, eu não concordo que a gente debata contra, porque as pessoas vão começar a nos olhar de forma negativa. Ele então, é assim, sábio, homem de Deus. Então, assim, por exemplo, tem casos em que as pessoas nos convidam a ministrar juntos e a gente aceita e acaba entrando num acordo. Olha, eu falo isso, você fala isso. Então, tudo tem que ser muito acordado, tudo tem que ser muito conversado. Eu, particularmente, gosto muito de fazer campanhas de louvor, ele já não gosta. Então, eu deixo ele, enquanto eu canto, ele ora. Então, tudo tem que ser combinado. Não é imposição, não é impor. É, em amor, conversar e entrar num acordo que tudo seja feito para a glória de Deus. Também acho, unidade. Sim. Né? Onde tem unidade, amigo, ninguém vai julgar você de uma forma errada. O povo porque de Israel, é sobre o exemplo, o fruto, né? O povo de Israel crescia e se fortalecia porque eles eram unidos. Onde tem a unidade, a Bíblia diz que Deus ordena a bênção e a vida. Então, se tiver em desacordo... Aí o triste é porque os filhos veem isso. E os filhos vão projetar isso para as próximas gerações. Poxa, meu pai tratava minha mãe assim. Então, é correto tratar assim. Se ele não tem uma figura que trate a figura materna em amor, a figura do pai em amor, ele pensa que casamento é aquilo. E ele a tendência é reproduzir. Qual foi a sua maior crise dentro do casamento? Você teve alguma, Miss, que você pode compartilhar? E como você venceu isso? Então, eu tenho, né? Todos nós temos áreas na nossa vida. Todos Ó nós a pergunta. Vamos responder com sabedoria. Cris, me perdoa. Ele deve estar dormindo. Todos nós temos uma história para contar que não é necessariamente a história que a gente gostaria de contar. Então, assim, eu sofri muito com rejeição, fui entregue à adoção com um dia de vida. E quando eu me casei, eu senti um peso de uma rejeição muito forte por parte da família do meu esposo. E eu particularmente, não consigo lidar com isso. É uma coisa que me fere, é uma coisa que me dói. E eu simplesmente me ausentei. Liberei perdão e preferi me ausentar. Então, é algo que me feriu, que foi uma crise muito forte, porque assim, se fosse uma mulher que não fosse uma mulher cristã, que tivesse uma estrutura, ela teria dito, vamos separar, vamos optar aqui pela separação, porque quando você não tem um perfil de uma família grande, e você projeta no casamento isso, né, esse desejo de ter uma grande família, de participar de festas em família e tudo mais, você deseja, e você se frustra nisso, isso mexe muito com o teu emocional. Né? Então, assim, as maiores feridas, elas vêm de dentro de casa, elas não vêm de fora. Então, se hoje uma pessoa me rejeita, não dói tanto quanto as rejeições que aconteceram na minha vida ao longo da caminhada. Por exemplo, a família da minha mãe adotiva, eu sou entregue à adoção, fui entregue à adoção com um dia de vida. A família da minha mãe adotiva toda, até hoje, tipo assim, me rejeita muito porque eu não sou do sangue da família. A família do meu pai já tem mais abertura, conversa comigo vez em quando, alguma tia e tudo. Mas assim, eu nunca tive vó pra dar benção avó, tio pra dar benção tio, primo pra dizer oi primo. Às vezes quando a minha mãe visitava uma irmã, e aí eu dizia, os vizinhos perguntavam, por que essa menina é tua, fulano? Aí eu dizia, eu sou prima dele. Não, tu não é nossa prima. Então isso dói muito. Tem coisas que Deus nunca vai nos sarar desse lado, né? Então, assim, essa questão de lidar com a rejeição foi algo, assim, muito difícil para mim no começo do casamento. Mas eu superei, graças a Deus. Eu já passei por piores momentos de rejeição e Deus me deu sustento. E tem coisas que nós nunca seremos 100%. Né? Só Sim. Do outro lado da eternidade. Jesus disse que eu faço agora tu não entendes, mas um dia tu entenderás. E ainda que ele não explique o porquê, né? Porque rejeição dói, fere, machuca. Ainda que ele não entenda o porquê, eu continuarei adorando a ele, servindo a ele, vivendo para a glória dele. Eu não entendo o porquê de alguém passar tantas situações de rejeição. Eu poderia ter me tornado uma feminista ferrenha, né? Aquela feminista militante, com tantas situações assim que eu passei. Mas eu louvo a Deus que Deus me sustentou. E a graça dele nos sustenta, a graça dele nos sara e nos dá força para caminhar.